Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go, 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 go. Olá, sejam bem-vindos a mais um SalaCast. Eu sou o Marcelo. E Marcelo, você é um merda. Eu sou o Marcel e eu queria muito pegar um Uber do Logan. Eu sou o Marcos e adoraria ter uma filha como a X-23. Eu sou o Renan e você com certeza não iria querer comer meus ovos. What the fuck? Que gratuito. Tá horrível isso daqui, velho. Começamos bem esse primeiro episódio de 2017 sobre esse maravilhoso filme aí, que eu pretendo ser muito xingado hoje, mas não tem problema, eu gostei, Vai tá? ser Eu vou deixar xingado claro. horrores. Já eu gostei, que é o Logan, todo mundo aí esperando, é o primeiro filme de super-herói, entre aspas, do ano, e o primeiro podcast do ano, o SalaCast. Então a gente vai rapidinho, só avisar umas coisinhas pra vocês, a gente já vem no debate sobre o filme. Exatamente. And they will run you down, down to your floor. Oh, and they will run you down, down to your floor. Oh, you can't go no more, no more. And way down we go, 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 go. And way down we go. Então, vamos falar agora dos nossos queridos recados, Marcelo. Exatamente. Primeiramente, devemos começar com aquele que sumiu durante muito tempo. E a gente ficou planejando, reformulando, escrevendo e replanejando de novo. E deu um trabalho do cacete. E finalmente está acabando, graças a Deus. Deve acabar aí na semana do dia 7, que é segunda-feira, que é o nosso site, cara. Nosso site vai voltar no ar finalmente, graças a Deus. Para todos vocês que são fãs e para vocês que não são fãs ainda, mas vão ser, que está lindão. Exatamente, a gente já tinha mudado, né, a identidade visual. Vocês vão ver aí no meio do podcast que a gente fala que a gente já tem mais de um ano de site, graças a Deus. Tem sido muito próspero e a gente está gostando bastante da experiência de ter um site, podcast, uma coisa que eu sempre quis ter, né? E, cara, é muito legal que o apoio de vocês é fundamental. A galera que aí tá sempre ouvindo e falando com a gente dos nossos amigos e até a galera que por fora mesmo, que comenta conosco. É sempre bom estar fazendo um podcast, participando do site, do canal do YouTube, que a gente também tá fazendo bastante vídeo de review e de gameplay. E agora a gente teve umas pequenas mudanças no podcast. O formato ainda está um pouco parecido, né? Não tem grandes mudanças nesse aspecto, mas a gente alterou o nome para SalaCast, que obviamente ficou um nome mais agradável para a galera que escuta podcast. É um nome padrão, mas é um nome que é bem mais interessante do que a gente estava antes, né? A gente deu uma mudada no visual das artes e tudo mais. E a questão da Calma aí que vai sair. Periodicidade. Exatamente, a questão da periodicidade. A gente decidiu adotar o seguinte formato: quando tiver um assunto interessante, a gente vai fazer um podcast. A gente já estava fazendo isso antes, mas agora a gente vai entrar mais a fundo. A gente começou com o Logan, já tem Power Rangers, o filme para vir, já tem aí outras coisas para serem estreadas e coisas para a gente comentar. Punho de Ferro, tem o Walking Dead está acabando, depois tem Guardiões, então tem muito assunto ainda no podcast. E a gente vai postar sempre no YouTube e no site, e com o link lá para você baixar ou então ouvir no seu celular. E para finalizar, nós temos que falar do nosso querido canal, já falamos do SalaCast, que é um dos programas do nosso canal. O nosso querido Renan, que está participando do podcast hoje, ele trabalha com a gente periodicamente, agora fui eu. No nosso Na Fila Mangá, todas as sextas-feiras e às vezes as segundas, né, quando dá, ou no máximo, assim, no excepcional, outro dia da semana, mas geralmente são as sextas ou as segundas. Nós falamos semanalmente dos mangás preferidos da galera. E além dos Na Fila, nós temos o que, Marcelo? A gente tem os reviews clássicas já dos mais diversos filmes. Acho que não vale um podcast inteiro, 1h30 de conversa, 10 minutinhos, você já sabe. Séries, e temos agora o Game 1, que é a nossa jogatina aí
dos mais versus jogos mais legais também. Que eu, E mais Marcelo, versus jogamos aí. tudo. E mais versus. Vamos ao mais versus. Mas Então vamos ao podcast. Atenção, esse podcast é cheio de spoilers, então se você não viu o filme, esteja avisado antes de escutar esse podcast, tá bom? I hurt myself. Há um ano atrás, eu não sei se exatamente, mas há quase um ano atrás, estávamos fazendo nosso segundo podcast, podcast Deadpool. E se você parar Já tem pra um ano pensar, já tem quase um ano, já tem mais de um ano. Porque foi em fevereiro. Vamos tocar parabéns aí da Xuxa. Cara. E se para pensar, cara, quanto esse filme foi importante pra criação de Logan, não dá pra contar, tá ligado? Gente, eu queria antes falar uma coisa, assim, mas eu vi numa entrevista que o Hugh Jackman ele tava falando, né? Que, todo mundo se atribuindo ao fato do Logan ter surgido, ao fato do sucesso do Deadpool, né? Mas o Hugh Jackman, ele falou, assim, em entrevista, falando que o roteiro do Logan já tinha sido escrito, os produtores, né, executivos lá, eles já tinham aprovado o filme antes mesmo de sair o Deadpool. Eu vi Logan essa não entrevista aconteceu, não aconteceu, tipo, porque Deadpool foi um sucesso, fizeram Logan, entendeu? Tipo, o roteiro já tinha sido escrito, a história já tinha sido aprovada pelos produtores, entendeu? Mas, tipo, óbvio que o Deadpool, ele deu, tipo, um boom, fez ter uma visibilidade maior, né? Porque, nossa, filme de super-heróis é voltado pra adulto, né? Mais 18 anos, violência e tal, mas estão atribuindo demais. Logan só existe porque Deadpool existiu e foi um sucesso. Tipo, não foi bem assim, entendeu? Eu sei, foi na entrevista do Jovem Nerd até. Mas eu quero dizer que, por exemplo, eu acho que se Deadpool não tivesse sido um sucesso, o hype não teria sido tão grande. Com certeza, né? Porque, pô, vamos parar pra pensar, se Deadpool tivesse sido uma merda e viesse um filme do Wolverine no ano seguinte, depois de 2 filmes de Wolverine merda, depois de X-Men Apocalipse foi uma merda, e tipo, com uma voz totalmente diferente de 18 anos que teoricamente não deu certo nesse universo paralelo aí, imagina, deve ter 0 de bilheteria, entendeu? Eu não acho isso, porque, tipo, se você for parar pra pensar, por mais que os X-Men não tenham sido tão bons, você vê o Hugh Jackman como Wolverine, você fala, porra, tá maneiro o Hugh Jackman como Wolverine. E dizer que, tipo, quando foi lançar o filme, dizer, tipo, esse é o último filme do Hugh Jackman, eu acho que, porra, daria um hype de qualquer jeito, cara. Pelo menos pra mim, porque eu gosto do ator, eu acho ele foda. Então, tipo, dizer, é a última vez que ele vai aparecer como Wolverine, que é um personagem foda. Eu acho que daria um hype mesmo o Deadpool sendo ruim, né? Se ele fosse ruim, no caso. Meu medo, assim, sinceramente, era a questão da mão do estúdio no filme. Como a gente já sabe agora que eles tiveram um aval e tal, e eles puderam fazer, mas anteriormente, cara, sinceramente, eu tava muito desacreditado com esse filme. Depois que saiu os trailers, o Way Down We Go, uma porrada de conteúdo, as entrevistas, aí a galera dando nota, eu me convenci, esse filme aí Foi por isso que eu falei você é o merda Marcel. Que tava que o pessoal sabe. Deixa eu explicar. Sabe que durante o primeiro trailer de Logan, eu fiquei muito excitado, eu fiquei muito feliz. Eu fui uma das primeiras pessoas que falou, cara, esse filme vai ser foda. E o Marcel foi justamente o contrário. Quando eu falei, caraca, eu fiquei muito hypado com o primeiro trailer, o Marcel falou, vai ser uma merda. E eu falei, você é um merda, Marcel. Marcel, como que um filme que toca Johnny Cash, Rush... Exato. Toca então, olha só. Aí eu falei pro Marcel, durante o podcast de Logan, a gente vai ver o filme, você vai ver que vai ser bom, e minha primeira frase vai ser, Marcel, você é um merda. Olha só, eu não sou mulher de malandro. Eu vi muito filme do X-Men, tá bom? Eu gostei quando era criança do X-Men 3, mas depois, caraca, maluco, foi só decepção. Tirando Primeira Classe, que eu achei um filme excelente, mas é um filme muito lento, tá? Cara, de resto foi tudo uma merda, cara. Foi uma merda. Cara, você não gostou de Dias de um Futuro Esquecido, velho? Eu achei ok. Dos que saíram recentemente, eu achei o mais legal. Mas agora, assim, não me culpem. Da mesma forma que a Marvel, olha só, eu fiz o podcast Doutor Estranho aqui,
Mas eu, depois desses 3, 4 meses que saiu o filme, eu já não tô gostando mais desse filme, não. Eu já tô achando uma merda essa fórmula da Marvel, que pra mim, se Guardiões da Galáxia for a mesma porra, eu vou ficar muito puto. Por isso que eu tô indo com hype baixo pra Guardiões. E o único filme que deveria ter essa fórmula Marvel Estou agora... indo com hype baixo pra Guardiões. O cara que todo mundo viu no meu Facebook comentou Guardiões maior que Logan no trailer do É, isso foi, eu achei coisa Não, que sabe não o que se é? deve fazer. Esses dias eu tenho feito sacanagem essas Aham, provocações. Agora tá voltando atrás. Não, mas, caralho. não, mas o Eita único do filme que eu caralho. queria ver com essa fórmula da Marvel é o Homem-Aranha. Mas agora, se torna Ah, Ragnarok- velho, é. Se torna Mas Ragnarok, voltou. é a mesma porra. Você é um paga-pau do caralho do Homem-Aranha, né? Puta que pariu, velho. Mas pensa comigo, ó. Vamos aproveitar aqui que a gente tá falando. Isso é rápido, tá? Não vamos fugir muito do assunto. Mas o Homem-Aranha, a história do Homem-Aranha, todos os quadrinhos eles são bem o que é a Fórmula Marvel no cinema. Eu acho que ele se encaixa mais que a porra do Doutor Estranho, velho. O Doutor Estranho tem tanta complexidade pra fazer um filme igual ao Homem-Formiga e outros filmes que são ok, velho. Pra fazer a mesma coisa de novo, o Homem-Aranha eu entendo que seja assim. Cara, Eu o gostaria que fosse. Doutor Agora, Estranho é um homem de ferro com magia, velho. Se você parar pra cara. pensar. Você quer ver como a gente sabe se um filme de super é bom ou não? Tenta lembrar de um diálogo com 2 frases de Guerra Civil ou Doutor Estranho. Eu Eu desafio. lembro, ó. Guerra Civil eu faço. Guerra Civil eu faço. Ah, mas se eu ver as coisas 30 mil vezes, velho. Até daí ele Não, gravar. eu só vi esse filme aqui. Eu só vi esse filme eu vi. Eu só vi esse filme uma vez. No Guerra Civil tem uma frase que é clássica, que é assim, que o capitão fala pro Homem de Ferro assim. Sem ser piada, pronto. Ele era meu amigo. Aí o Homem de Ferro Ah, Virou meme, velho. Virou meme essa porra. Como você não ia lembrar dessa, velho? agora lembra de uma frase de Logan. Eu lembro. tem. Essa Eu aí lembro do fácil. filme Porra, inteiro. eu vi sábado. Como é exatamente. que eu não vou lembrar do filme? Cara, mas você Don't pode... have guns in the back. Só falei. Você quer ver, ó, Batman vs Superman, pra já começar com a polêmica. Eu lembro de várias frases do filme. Batman Superman pra mim O nome da sua mãe é Superman Marta já também? Batman Superman Que? pra mim é melhor que Batman Begins pra mim. Você tem uma noção. Calma aí, cara. Ok, a gente... Vamos matar Marcel, na moral. Eu gosto pra caralho Vamos de encerrar o Batman. podcast aqui, matar Marcel. Eu dei nota 4 pro Batman vs Superman. Eu gosto pra caralho desse filme. Mas assim, não acho atualmente o melhor filme de super já feito. Mas eu não acho o melhor filme de super-herói não. Tô falando que ele é melhor que o Batman Begins. Tô só falando que é um dos filmes mais conceituados que eu não acho tudo isso, assim, comparado a Batman Superman. Enfim. Cara, a eu questão acho aqui é Logan. que melhor do que o Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas enfim. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nesse debate no final que eu tenho umas perguntas interessantes. Mas Exatamente. a parada é a seguinte, o filme, de fato, eu agradeço muito de ter queimado a língua porque eu fui com hype zero. E logo no começo do filme ele já me conquistou pela aquela cena no deserto, né, do Logan deitado na limusine dele, né, do Uberzão, e aí ele Marcelo. saindo. Avisa que tem spoiler. Eu vou botar antes, tá? É bom. A parada aqui é com spoiler sempre foi. Meu irmão, Verdade. faz 5 dias que lançou logo. Se você não viu, você já tá errado. A gente vê aquela cena dele já acabado, todo fudido, assim, fudido não, cansado. E ele lutando com os bandidos lá meio que estilo meio mexicano, ele tá na divisa entre o México e Estados Unidos. Aquela cena ali já me conquistou, e todos os primeiros 40 minutos do filme, não que o resto seja ruim, tá? Eu também gosto. Mas eu acho que são as partes mais legais do filme. Marcel, o nome Não. do filme... A primeira frase do Wolverine no filme é fuck. Depois disso, É. Cara, Tomando várias foda-se. coisas aí. é fuck. A primeira frase é fuck. O meu hype com o Logan tava, tipo, absurdamente alto. Eu não tava com um hype tão alto desde o Despertar da Força, que é um filme que eu me arrisquei, que eu não tinha certeza que ia ser bom. Eu falei, foda-se, eu fiquei com hype mesmo. Eu só Muito bom. aquelas fotos de divulgação no Instagram, sabe? Aquelas fotos em preto e branco. É, Aí depois eu vi o primeiro trailer, tocando lá o Johnny Cash. Beleza, cara, na hora que eu vi o trailer, assim, tipo, só a mão do Logan tremendo, assim, tipo, o Xavier perguntando, o que você fez? Eu já, caralho, velho, esse filme vai ser foda. Mas aí, cara, eu não sei, tipo, eu fui com um hype tão alto, eu me recusei a ver o segundo trailer, porque eu pensei, cara, esses filmes, eles costumam ter uns trailers que entrega tudo o filme. O segundo Aí trailer eu- é melhor que o primeiro. O que não foi, né? Incrivelmente. Sei lá, não achei. Incrivelmente, eles conseguiram segurar uma parte muito importante do filme no trailer. Mas esse filme ele foi bem óbvio, tá? Já vou falar uma coisa que eu Marcel, não é... Bem Marcel, óbvio. vamos lá. Cara, eu não achei tão óbvio assim, não, velho. também não achei Também tão não. bom, cara. Eu achei, tipo assim, eu já fui preparado pra ver o professor Xavier morrer. Você não Mas imaginava que o Logan ia morrer. Não, lógico. eu esperava também que o professor Ah, Xavier ia morrer. lógico.
eu já fui preparado pra isso. Ô, Marcel, Aquela cena inteira da fazenda, velho. Tipo, Não, eu aquela não. ali. Vamos chegar aquilo ali depois. Vamos chegar aquilo ali depois, porque aquela cena eu quero falar bastante. Mas aí, continue, Renan. Eu saí do cinema, tipo, triste, mas ao mesmo tempo feliz pelo filme ter sido bom pra caralho. E eu fiquei, tipo, sei lá, tipo, o hype foi superado ainda. É uma sensação muito boa, velho. Eu digo mesmo também. Quando eles anunciaram o logo, aí um tempo depois veio as imagens que o Renan disse no Instagram, e eu fiquei, cara, que porra é essa? Tá com uma eu tenho que citar, não tem como não citar. Tá com uma pegada muito da Last of Us. Aí eu fiquei, tipo, cara, que é isso? Aí saiu, aí teve o primeiro trailer que teve a imagem dele com a X23 no carro, e eu fiquei, cara, que é isso? Eu tô vendo isso de novo. Aí eu, cara, a minha raiva começou a crescer, Aí saiu o trailer com o Johnny Cash, eu fiquei, não dá. Não dá, esse filme vai ser bom de qualquer jeito. E sim, o primeiro trailer é melhor que o segundo. Marcel, você é um merda, repetindo a frase. O segundo é melhor que o primeiro. Cara, o primeiro é melhor. No primeiro que parece The Last of Us é quando eles estão, tipo, naquela cena onde eles estão enterrando o professor Xavier. Sim, enterrando o Xavier. o do carro é no segundo, né? Aí eu, tipo, falando, você ainda tem tempo, né? Enfim. Cara, Nossa, mas assim, não dá. A hype ficou muito alto. falando dos trailers, assim, uma coisa que o Logan fez que os filmes da Marvel e os filmes da DC não conseguiram fazer foi guardar várias coisas do filme, tipo, se você visse a Era de Ultron, pegasse o trailer, você já sabia o filme pelo trailer. Pronto. Cara, eles eu soltaram a luta do Hulk. A luta do Hulk tem 10 minutos contra o Hulkbuster. 5 foram pro YouTube uma semana antes. Exato. Porra, é brincadeira, né, maluco? Eles conseguiram fazer uma surpresa de várias coisas que eu achei fundamentais pro filme, entendeu? Várias cenas muito legais, eles não soltaram nada, e foi uma grande surpresa, assim. Obviamente teve muita coisa dos trailers, até porque eles têm que levar a gente pra ver o filme, senão... Eu, de agora em diante, tipo, eu vou começar a assistir os filmes que eu mais vou aguardar pra ver, eu vou tentar ir sem ver nenhum trailer. Tipo, eu já botei na minha lista, assim, que, tipo, o Star Wars Episódio 8, que vai sair no final desse ano, eu vou no cinema sem ver nenhum trailer, sem ver porra nenhuma de nada. Não quero saber de nada do filme, não quero nem ver foto. Boa eu vou, sorte. tipo, sem... vou tentar zerar. Eu vou tentar fazer o mesmo com Thor Ragnarok, e que vai vir antes, né? E com o Guerra Infinita, os Vingadores, Guerra Infinita. Eu uso uma medida que, assim, tem sido efetivo 90% dos casos, que é assim, eu vejo só 2 trailers. Só vejo os 2 primeiros trailers. O Logan só primeiro... teve 2? Não, mas normalmente o primeiro, ele claro, tipo, mais de um ano antes do filme pra mostra bem pouco. E o segundo, ele já te compra de vez. Foi assim com Star Wars, foi assim com Guerra Civil. O Batman Superman, infelizmente, deu spoiler no segundo trailer. Mas aí, por exemplo, outro que teve 2 trailers, o Guardiões da Galáxia, que teve até 3, eu acho, que também são fantásticos. Esse eu quebrei a regra pra ver o terceiro. O Homem-Aranha eu já vi o primeiro, o segundo quando sair eu vou ver, a Liga da Justiça o segundo ainda vai sair, eu vou ver, mas eu parto só desse aí, tem que ter 2. Cara, eu vou parar de ver tudo quando é trailer, tipo, eu nem vi o trailer, por exemplo, do Piratas do Caribe, sabe, que saiu e, tipo, nem quis ver também. Esse aí vai ser outra bosta, esse aí. Tipo, Marcel, vai a merda, Marcel. Cara, é os Caribe, cara. Já, tipo, você vê porque você vê, cara. Não é que ele vai ser ruim. É legal, cara. É como diz, Piratas do Caribe, tipo, é um daqueles filmes ruins que você gosta, entendeu? Tipo, você tem que assistir. É que nem Transformers. Dane-se. Não, Transformers eu parei. É melhor, Transformers eu achei pior, eu nem quis ver o 4, eu parei. Transformers. É divertidaço. Eu parei. É divertido. A gente sabe que não tem história, mas é divertido e ponto. Acabou. Só ver umas explosões lá, Michael Bay, Megan Fox. É exatamente o que o Piratas do Caribe. Tu só vai só lá pra ver o Jack Sparrow, velho. Só isso e pronto, acabou. E vai embora, feliz. A história de gato diferente e tal. Trailer é uma coisa filha da puta, porque, tipo assim, que nem Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, você vê aquele trailer tocando a música do Queen lá, Bohemian Rhapsody, e você fica, caralho, meu Deus, esse filme vai ser muito divertido, pau no cu do Batman vs Superman. Chega lá, o filme é uma bosta. Então tem que ganhar uma... Imagina, o povo fazendo piadinha lá, ganhou melhor maquiagem porque o trailer maquiou o filme muito bem, sabe? O Esquadrão Suicida não foi o primeiro filme que me enganou com o trailer. Homem de Ferro 3, que tipo tinha lá, começando lá com o discurso lá do Mandarim, né, pelo Ben Kingsley, tipo falando, suas ovelhas, não sei o que, eu sou professor, vou ensinar uma lição a vocês, heróis não existem. Sim. Puta trailer foda, eu pensava, caralho, vamos fazer um filme do Homem de Ferro super dramático, o Homem de Ferro todo fudido, mostra no trailer, Mandarim, o arqui-inimigo. Se fudeu. Cheguei lá, o filme... Mandarim é um merda.
Tá Então, que botaram o Guy Pearce pra interpretar o Mandarim, o maior É um filme vilão. corajoso, é um filme corajoso. Ah, é, com certeza. Marcelo, É o você filme- pediu pra ser linchado, Marcelo. Eu tô Tá provocando, fudido pra eu tô caralho. provocando, eu tô provocando. É um filme corajoso. Homem de Ferro 3 é um filme burro, velho. Não, eu não vou ficar debatendo esses filmes aí, senão a gente não vai falar de Logan. Fala Eu só você. quero dizer que todos podemos concordar que o maior problema de todos os filmes de super-herói nos últimos 3 anos, que tem sido os trailers, Obviamente. Logan conseguiu driblar de uma forma incrível. Igual mencionaram o Star Wars Episódio 7. Pô, Star Wars Episódio 7, por mais que teve, sei lá, o que, 2 trailers, 3 trailers, não sei. Ele não disse nada da história, tipo. Ele mostrou só o que a gente precisava ver pra, tipo, vai no cinema ver essa merda. E não contou, tá ligado? Nada. Star Wars soube mas fazer isso direito. Mas soube o Star fazer isso Wars, direito. o Star Wars, ele pegou, tipo assim, ele quis trazer os fãs nostálgicos, porque, cara, porque Star Wars, só por ser Star Wars, já vai atrair as pessoas, entendeu? Obviamente, Tipo, obviamente. ele não precisa mostrar nada. É só mostrar o Han Solo lá, tipo, todo mundo já vai olhar assim e vai, cara, eu quero ver esse filme, tipo, foda-se. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero ver, tem um Han Solo nele, velho. Tipo, eu vou assistir. Tá certo. Você bota lá, tipo, o Luke encapuzado lá com a mão robótica dele passando a mão no R2. Você vai querer ver ele. Tipo, foda-se o que tem no filme. Entendeu? Tipo, Tá certo, tá certo. É. Não tenho como retrucar com isso. o Star Wars não tem como. E eu diria que, tipo assim, o negócio dos trailers é que vocês sabem que os trailers eles são feitos por empresas de terceira, né? Que, tipo, que são especialistas em Sim. só fazer os trailers. Então depende da empresa que os caras for fazer o trailer, entendeu? Tipo, algumas vão entregar tudo o filme e outras não, tipo. O diretor Mas tem que ficar de olho e falar, não, isso daqui não, entendeu? Mas assim, eu acho que, aliás, o problema não foi nem trailer, cara. Uma coisa que o Logan fez, que quebrou essa sequência de filmes de heróis do ano passado, principalmente, foi que ele saiu da fórmula, cara. Ele saiu da... Por mais que tenha a fórmula Marvel no filme da Marvel, todos os filmes de super-herói têm uma mesma estrutura. Até o Deadpool, que é um excelente filme, também tem uma estrutura de um filme normal de super-herói, sabe? Começa Gente. com a origem, aí Antes- tem uma Mais grande ou batalha menos, cara. Eu acho que o Deadpool é tal. mais diferente. Gente. É ainda diferente. Eu acho que O Deadpool ele não é contado em ordem cronológica e tal, os Sim, falas. não, sim, mas E ele Mas- é bem. clichês ali. Se ele você tem parar pra clichês pensar, ali, por exemplo, não tem algo megalomaníaco. É bem contida a história do Deadpool. É, Sim, o Deadpool é só uma história de um cara querendo salvar a namorada dele. Tipo, é uma coisa simples, pequena, que nem o Logan. Entendeu? Exato. Sim, mas eu digo assim, ele chega a ter mais clichê que o Logan, entendeu? E o Logan, ele deu uma quebrada com isso. Cara, Foi o filme do ano e, assim, entrando no mundo dos super-heróis, foi o filme mais diferente que a gente viu durante um bom tempo. Gente, mas aí que tá, eu quero falar uma coisa assim que é importante. Antes da gente começar a falar sobre Logan também, é importante citar que Logan não é um filme de super-herói. Logan, Logan fundamental. É verdade, obviamente. é um filme sobre um homem e sobre família. Essa é a mensagem do filme. Tipo, em nenhum momento o filme é, nossa, é um filme de super-herói. Não é. Porque não é um filme dos X-Men e não é nem um filme do Wolverine. É o Logan, é o homem por trás das garras, sei lá, digamos assim, tipo, entendeu? Tipo, por isso que ele não entra nessa fórmula de super-herói, porque ele não é um Eu filme discordo de super-herói. você. Eu discordo de você. Eu Como vou assim? apresentar um contra-argumento. Eu acho que, eu sempre falo, eu falei isso no vídeo de Internet Filme, que aliás vai estar na descrição aí, que para um filme ser perfeito, ele tem que ser bom para todos os públicos. Seja ele leitor de quadrinhos, não leitor de quadrinhos, amante de super-heróis ou não. E Logan conseguiu ser perfeito por causa disso. Se você não lê quadrinhos, se você não gosta de quadrinhos, você vai simplesmente, é o Wolverine, tá, é a X-23, é uma garota parecida com ele. Você consegue ver o filme e apesar de você perder uma coisa ou outra, você não sente a dramaticidade do filme, você não perde tanta coisa assim. Obviamente, quem ama aquele personagem vai sentir muito mais. Mas eu discordo com você. Eu não acho que deixe de ser um filme de super-herói. Eu acho que continua sendo um filme de super-herói, só que é como se fosse aposentado. Sabe aqueles atores que fizeram um papel há muito tempo atrás, hoje em dia ele tá acabado, velho, ele olha aquele papel dele e fala, nossa, como eu conseguia fazer aquilo? Nossa, o que eu tive de fazer para conseguir aquilo? É mais ou menos isso, é como se fosse um super-herói aposentado, como se fosse, ó, pega o Peter Parker e coloca ele com 80 anos de idade, olhando pra trás, nossa, hora Homem-Aranha, nossa, não sei o que, o Homem-Aranha picou, quanta coisa de fazer, é mais ou menos isso, é um filme de Batman super-herói. do futuro. É Batman do futuro, exatamente. Cara, é que, tipo, ao meu ver, eu nunca vi o Wolverine como um super-herói. Tipo, o Wolverine nunca é o cara que vai chegar, nossa, ele vai salvar o dia e tal, todo mundo vai olhar, é Wolverine, aplausos. E o filme é focado nele, cara, e ele em nenhum momento, tipo, ele decide, vou... Ele só salva uma pessoa no filme inteiro. Que salva Não, ele ele no final. Não, ele salva as crianças também. Todas aquelas crianças lá que vão ser os novos mutantes, ele salvou todas Sim, elas. sim.
É verdade. Ele Mas morreu. Eu diria que o filme, digamos assim, não é um filme de super-herói, é um filme de um herói. Porque o Logan no final ele não foi um super-herói, ele foi um herói, cara. Tipo, ele é um homem, ele era um cara que tava buscando um jeito de morrer e no final ele conseguiu achar uma forma de morrer fazendo algo, entendeu? Tipo, pro próximo, entendeu? Suicídio justificado. É, entre aspas, né? Tô brincando. É morrer por uma causa maior. Eu interpretei como isso no final. Já parou pra pensar se ele morreu e depois não tinha nada pra onde as crianças estavam indo? Seria muito engraçado. Aí seria filha da putagem, né? Cena pós-créditos. Aliás, eles estavam indo pra onde? Que até agora eu não entendi. Eu não tava Pro indo pra onde? Canadá. Pra Pro terra de Canadá, Canadá. eles falaram que tinha tipo um. Eles falaram que tinha tipo um. Depois da fronteira eles iam estar seguro. Que aquela empresa lá, né? A Alcali, né? Acho que é o nome dela. Acabou a jurisdição. Aí não ia ter como eles perseguir eles e que lá eles iam ter um refúgio lá. Ela até diz no quadrinho, né? O Logan insiste que é mentira, mas eu tinha tipo, achado é que o praticamente Éden- aquilo. Não, mas Era onde eles se encontraram. é isso aí. O Éder é onde eles tinham se encontrado lá, que tava até as coordenadas do quadrinho, que inclusive quando o Donald Pierce conseguiu achar a foto da Laura, lá da festa de aniversário dela, ele viu lá as coordenadas e ele achou o esconderijo, né? É verdade, é É verdade. verdade, é verdade. A gente vai ver isso nos próximos filmes que vai ter, tipo. Que o Logan, ele... Cara, Ele não é tem que ter filme desse universo de É, Logan, cara. Esquece Logan, tipo, põe Logan, pronto, acabou, ponto final. Acabou essa história, não quero mais. Ah, mas vai ser muito estranho, tipo, tudo bem que o filme inteiro ele diz, tipo assim, tudo que aconteceu você joga fora, porque isso aqui é vida real, é agora. Mas sei lá, pô, eles iam salvar os mutantes, apresentar uma personagem nova, um mutante novo que seria X-23, né, um mutante novo, entre aspas. E depois, tipo, descartar, eu acho que, sei lá, eles podem, é bem possível que eles apareçam. Sei lá, Ainda mais mas com eu todo esse novo universo de X-Men, cara. não me importo É, muito com isso, sinceramente. Ah, Eu preferi ninguém que se fosse, importa muito mesmo. Um ponto É. final tipo, nessa história e contasse um outro. Podia usar essa menina do X23, da X23. Tinha Só que que ela dar podia fermento contar uma pra ela, história hein? diferente. Tinha que botar no micro-ondas essa menina. Ah, aí, meu irmão, se você pega. 18 Você anos. pega aquela menina do carrossel, faz 2 anos ela era do tamanho dessa menina aí. 2 anos depois, olha o tamanho dela hoje em dia. Gente do céu. Que tamanho, hein? Meu Deus. Opa, não então, falei nada não, falei nada Polícia Federal, alô. não. Opa, não, tenho 15 anos, relaxa. That wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. She left me standing there, I've never felt so shocked. She used to love me a lot. 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 Mas aí, voltando pro começo do filme que eu tava falando, eu acho bem legal ver como ele trabalhando, né, de Uber. É o Uber que ele faz, né? Porque ele tá com o celularzinho, vai pra onde tá chamando as pessoas. Uber. E ele leva uma mulher que vai casar e ela, não sei porque ela ficou tão animada que decidiu botar os peitos pra fora. Você vê... Porque é ele maior de carregando- 18, tem que mostrar por que é maior de 18 sem ser só sangue, entendeu? Já, Ou seja, já, já, claro. já temos o título do podcast, né? Logan, um motorista de Uber. Exatamente. E aí você vê ele vivendo com o Caliban, que eu achei uma parada muito legal. Adorei o Caliban nesse filme. Como colega, né, de quarto ali, quase um casalzinho. E ele cuidando do Xavier e tudo mais. Mas o que eu achei engraçado e reparar nesses primeiros 40 minutos, se vocês verem depois do filme no cinema, ou assistirem de novo em Blu-ray, perceba quantas vezes ele entra e sai do carro nesses 40 minutos. Eu tava contando. É mais de 20 vezes, maluco. É muito. Caralho, o cara estranho. tava contando. Qualquer cena que passa. Exatamente. É porque eu comecei a notar. Eu comecei a Caralho, notar, você tava fazendo o que tava viu no filme, cara? trabalhando. Cara, que isso? Ele entra e sai desse carro, mas cara, maluco, ele não para de abrir e sair desse carro, mano. Ele entra e sai do carro pra pegar as pessoas, entra e sai do carro pra pegar o remédio, ele sai do carro quando chega lá, entra e sai do carro pra fugir. Lógico, Maluco! Cara, tem Seria tanta pior coisa se pra ele se não saísse reparar do carro. no filme. Tipo, se ele pulasse a janela seria estranho. Você não Cara, concorda? se você contasse é às só vezes que ele grita enquanto dá uma facada em alguém, tudo bem. Mas quantas vezes que ele abre a porra do carro, velho? Que é isso, Marcelo? Como é que você tá vendo? Você tá vendo Eu achei Logan mesmo? engraçado, eu achei engraçado. Cara, achei engraçado. vamos matar Marcel, na moral, velho. Porra, cara, esse moleque tá fora. Não. Tá foda, velho. Mas, cara, Mas a sequência inicial do filme já começa, tipo, pra você... Pra te apresentar, assim, jogar na tua cara. Esse é o universo que a gente tá tratando.
É violência, cara. Na hora que ele pegou, ele cortou a perna do cara, eu tremi na cadeira, eu falei, cara, era isso que eu queria ver, velho. Puta Exatamente. merda. Isso É, cara, isso que eu tava querendo ver. Tipo, eu lembro do É X-Men. aquela sensação que você compra um produto, tá ligado? E o produto é igualzinho do jeito que tava na tela. Você, nossa, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Eu não sei prosseguir daqui. O dia que você for comprar um McDonald's, sabe, o lanche foi igualzinho que tiveram lá na tela. Tipo, Exatamente. mas, cara, eu lembro, por exemplo, quando eu assisti X-Men 2, tem aquela cena onde os caras lá os mercenários lá do Stryker, né? Eles invadem a mansão e aí, tipo, o Wolverine tem uma hora que ele pega e ele soca o cara na geladeira, assim, tipo, e dá uma agarrada nele. Eu já fiquei, cara, eu já achei muito foda. E você não vê mais daquilo depois, né? Do X-Men 2. No 3 até tem um pouco que ele tá lutando contra um carinha lá dos espinhos lá na floresta. Mas você não vê o sangue, você não vê a garra entrando, tipo... A melhor cena de X-Men Apocalipse é a cena do Wolverine. Se tivesse sangue naquela cena... é a única meu cena, irmão, né? É uma cena maravilhosa, aquela cena do... É puro fanservice. Isso é o que salva o filme. Inclusive o povo tava achando que ela ia ser, né, o ponto pro Logan, né? Por causa que aparece lá os caras coletando o sangue dele e tal. Ia ser pro... Mas pra foi, X-23. né? É. Foi. É, de certa forma, Foi. Uma coisa que o Logan, tipo, pega é que ele não é... Beleza, ele é um universo à parte, você tem que deixar tudo que aconteceu nos filmes anteriores de lado, mas ainda assim aconteceu. Nem tanto. Nem tanto, é. Dá pra encaixar É, de boa. porque em Dá pra vários encaixar de momentos, boaça. em vários diálogos, por exemplo, principalmente aquela cena da fazenda, tem umas cenas lá onde o Wolverine ele fala, tipo, sobre a Estátua da Liberdade. Já faz muito tempo desde a Estátua da achei Liberdade. legal. Não, eu acredito que esse filme se passa numa realidade alternativa do primeiro filme. Acho que não, cara. Acho que aconteceu tudo. Eu não sei explicar, porque, tipo assim, eu acho que ele pega a mesma linha do Dias de um Futuro Esquecido, não seria? Porque, tipo, no Dia de um Futuro Esquecido, quando o Wolverine ele voltou e ele impediu lá a Sentinela de ser criada, né? Ele criou duas linhas do tempo. Aí ele volta pro presente e só ele se lembra de tudo que aconteceu. Ele se lembra do fato lá que ele tinha matado a Jean Grey lá no confronto final, aquele filme merda. Todas as coisas que tinha acontecido. E tudo Esse aquilo... filme, é só imaginar que depois do Wolverine Imortal, ele voltou a ficar com o Xavier e não teve nenhuma sentinela. É só você pensar dessa forma. Faz sentido. Até porque você vê a espada de samurai dele, né? Do Imortal, cara. Foi, ó, Sim. no Imortal foi quando ele ficou boladíssimo Projeto. porque a Jean Grey morreu. Foi depois do X-Men 3. Aí ele ficou isolado, se repumpou e voltou pra Mansão Xavier. Não, mas cara, mas aqui tá. Depois, na cena pós-crédito do Imortal, ele se encontra com o Professor Xavier, porque o Professor Xavier tinha Mas morrido. anula aquilo ali. Vocês estão Porque- mesmo discutindo linha do tempo de X-Men, sério? Discutir a sua net, faço Vocês isso. estão perdendo tempo com Se isso. bem que é meio inútil discutir isso, porque, né, a gente nunca vai conseguir encontrar Mas um... esse filme tem uma parada que me incomodou pra caralho, não é de cronologia não, da cronologia da mitologia do filme. Eu achei que o tempo, porque pelos que eles contam do incidente que aconteceu, fica meio evidente que foi o próprio Xavier que, sem querer, acabou matando todos os X-Men, vários mutantes e muita gente. Fala isso. Só Mas que foi, citam, ele fala isso. só que, então, Mas mas ele citam que isso foi há só um ano, maluco. Um ano só. Não, foi há Mano. 7 anos. 7 anos. Tá maluco, tá muito tempo. Foi 7 foi um ano. anos. Foi 7 É que anos. teve alguma Viu? parada Ficou que aconteceu contando um quantas ano. vezes o cara entrou e saiu do Abre a carro, porra da prestou porta atenção no e não presta Ele falou que faz 7... Ficou 7 anos o Xavier trancado naquele tanque Eu acho lá. que teve um ano que não teve incidente, acho que foi isso. Tipo, ele ficou trancado sim, sim. 7 anos. Um ano foi desde o incidente do shopping, não foi? Eu tô meio Mas quem confuso no também. shopping? Não lembro. shopping? Ele fez 400 pessoas serem feridas. Tipo, que nem aquela cena do Mas cassino, sabe? Ele fez exatamente aquilo, num shopping. Ah, tá. Foi aí que me confundiu. Cara, foi aí ele que tem me uma confundiu. cena. Foi isso mesmo, ele fala. Foi passou um ano do incidente. Teve várias cenas, eu acho que o pessoal tá acostumado com os filmes da Marvel. Ou se era pra rir, ou se era pra ficar quieto. Tinha um momento que eu na entendi sessão que era eu de fui, tinha drama. uma galera E que nego tava ria rindo no de cinema. tudo. Um exemplo clássico é aquela cena de quando eles enterram o Xavier, o Wolverine e a X-23, aí ele vai lá tentar ligar a caminhonete e o motor da caminhonete não pega. Exatamente. Eu não sei. Por que isso, cara? Ele ficou puto. Aí ele começa a bater na caminhonete, tipo, gritar fuck. E ele começou a rir. E eu E eu olhei pra gente. Gente, isso não é pra rir não, gente. Eu fiquei tipo, cara, olha a situação, acabou de perder, tipo, um cara que foi tipo um pai pra ele,
Cara, ele não Ele era conseguia nem, amigo. não conseguia nem saber o que falar. Ele tava, tipo, puto, a vida dele tava uma desgraça, e porque ele tava batendo, descontando a raiva dele numa caminhonete, e o povo tava rindo. O que tem de engraçado nisso, velho? Cara, eu acho que a cena que mais magoou isso, é a cena depois que o Xavier ataca todo mundo e ele sai pelo saguão pedindo desculpa para as pessoas. É. E tipo assim, as pessoas rindo do Xavier e eu me coloquei no lugar dele, tá ligado? Imagina um cara que sempre foi benevolente. Não, aquilo eu achei Já triste. foi diretor de uma escola, ele assim, ele vendo o mal que ele fez pra essas pessoas, entendendo, e ele falando, poxa, me desculpa, o tom na voz dele já me deixa, sabe? Ele tava O quase Patrick chorando. Stewart destruiu o filme todo. Eu acho que a simplicidade dessa cena já me tocou, tá ligado? E as pessoas pensando, gente, vocês estão rindo do que, cara? É que quando as tá. pessoas, eu diria que quando as pessoas elas estão, tipo assim, assistindo um filme em conjunto, elas, sei lá, tipo, elas liberam, tipo, vamos liberar o Rui aqui, elas não prestam atenção realmente no filme, entendeu? Tipo, porque o Logan, ele é um filme que passa muitas pequenas mensagens, assim, tipo, coisas sutis, só que com um grande significado. Eu tava conversando ontem de noite, né? Tipo, uma amiga minha, ela tinha ido assistir o filme no cinema. E ela voltou e ela tava chorando muito. Aí ela entrou em cal comigo e começou a falar, né? Tipo, ela começou a falar, uma coisa que me deixou muito tocada nesse filme foi o fato do Xavier, dele tá, tipo, com um problema de Alzheimer e tal, né? Doença degenerativa no cérebro. Eu me lembrei da minha avó. Eu me lembrava de quando ela tinha Alzheimer. E aí, sempre quando ela se lembrava do fato de que ela tinha Alzheimer, e ela se recordava de algumas coisas, ela começava a chorar, porque ela sabia que logo em seguida ela ia acabar esquecendo tudo, entendeu? Tipo, toda vez que ela lembrava que ela tinha doença, ela chorava. E aí isso deixou ela muito mal. Ela pegou, tipo, a carga dramática do filme. Ela falou que quando o Xavier, naquela cena quando ele morre, né, que tipo, ele começa a falar, faz anos que eu não tenho uma noite tão boa de sono, né, tipo, é assim que a vida deveria ser, pessoas que se amam, um lar, você deveria permitir sentir isso, né. E aí chega o Wolverine lá, o clone dele, né, o Albert lá, né, o X-24, tipo, enfia a garra nele. Aí depois chega o original, tipo, carregando ele no colo, tipo, desesperado, falando, não fui eu. Tipo, ali, ela falou que dali até umas 2 cenas seguintes ela não conseguia parar de chorar, tipo, de soluçar. Entendeu? Aquilo foi tenso. Só um rápido parênteses aí. Eu chorei, na moral. Só não pra tem quebrar um pouquinho, não tem aquela cena que vocês já citaram do Wolverine, do Logan quebrando o carro lá e tal, porque ele ficou puto? Meu avô já fez isso já. Ele pegou eu um já poste e começou a bater no carro? Não, exatamente, ele pegou uma vassoura no lugar. Eu uma vez eu cortei toda a minha mão dando um murro numa parede cheia de negocinho de cimento, sabe, espetudo. Aqueles espetinhos lá dentro. Tipo, uma vez eu tava com tanta raiva, isso foi na escola, que eu comecei a dar soco numa parede dessa, tipo, eu cortei tudinho minha mão tá até uma pequena cicatriz nela. Aí você virou Wolverine. Mas você é velho. otário, né, pô? Não, eu tava com muita raiva. Você não tá ligado. Tipo, às vezes as pessoas, quando elas estão com raiva, elas fazem coisas irracionais, entendeu? Tipo, Às vezes. às vezes quase sempre, né? Tipo, a mão na parede de apito. Os humanos, eles têm uma tendência natural a fazer coisas estúpidas. Não, mas agora Não. voltando aqui ao momento drama, eu assim, obviamente, você sabe que esse filme ele foi feito pra te pegar no coração, por vários motivos. Mas o momento que eu fiquei mais, assim, que eu fiquei sem fôlego, sem sacanagem, eu tomei um susto, foi na cena que vocês já falaram da morte do Xavier, que do nada, um Foi cara do nada. igual o Wolverine, do nada, você acha que é o Wolverine? Cara, Até eu não comenta, entendi. Você acha que é o Logan? Eu também pensei que fosse um pesadelo, cara, dele. Eu achei que ele ia acordar. Eu só não entendi a cena. Eu tava distraído com alguma coisa, não lembro, no cinema. Aí a minha namorada falou, não é ele, não é o Logan. Eu falei, quê? Aí quando eu vi o Xavier morrer, ele morreu? E não dá tempo de cair a ficha, tá ligado? Só vi o Xavier morto. Aí o cara... Ainda mais quando começou a morrer a família, maluco. A família que tinha nada a ver com nada. Começou a se foder todo mundo lá, o filho, a mãe. Cara, eu não sei. mas é o O que certo, tá né? acontecendo? Aquela Tá cena da acontecendo. família, olha só. No começo, quando eles apareceram, aqueles fazendeiros que eles aceitaram, tipo, vamos jantar na sua casa. Eles aceitaram, né? Eu não sei porquê, mas eu me lembrei do filme do Origins Wolverine. Que tinha aquele casalzinho de idosos lá que acolhe o Wolverine, que ele tá, tipo, ele fugiu lá do Striker. Aí os caras acolhem e no final os dois morrem, entendeu? Aí, tipo, eu lembro disso. Na hora que ele apareceu aquela família, que eles aceitaram, tipo, jantar, eu pensei, esses 3 vão morrer. Vai morrer, Cara, vai acontecer desgraça. A questão é a seguinte, até o Azaghal já falou que o Daniel usou o trailer há muito tempo atrás. Você sabe que ia dar merda ali.
Eu só não queria aceitar, porque demorou a acontecer a merda. Você via, o Logan foi com o pai da família lá, com um cara ajudar no negócio de água lá, do problema lá no bueiro e tudo mais lá. Que inclusive Uma cena isso bem é... legal. Inclusive, Bem legal. essa cena ela é importante porque o cara ele explica que as empresas lá elas estavam controlando tipo a produção de alimentos. E depois o cientista lá ele explica que muitos dos mutantes eles morreram por causa do envenenamento que eles botavam na comida, nos alimentos. Caralho, né? eu Nos não vi refrigerantes. esse link. Ele explica Eu também isso. não. Eu também Isso você lembra também? Lembra do X-Men Evolution, porque tipo, são duas coisas que trouxeram do X-Men Evolution. A X-23, que ela surgiu originalmente no X-Men Evolution, e esse negócio do refrigerante, porque lembra de um episódio lá dos X-Men Evolution, que tinha aquele Spike, né, que era aquele sobrinho da Tempestade, que ele tinha uns espinhos lá. sim. Melhor E- mutante do Zen. E ele vai, que é um personagem também, se eu não me engano, original do X-Men Evolution. Sim, Que ele tava sim. ele tava participando de um campeonato lá de skate, tinha um refrigerante lá, tava patrocinando, e esse refrigerante ele era venenoso aos humanos, tipo, quer dizer, aos mutantes. Aos humanos ele era normal, mas ele era venenoso pros mutantes. Então foi basicamente isso. Eles pegaram essa mesma ideia do X-Men Evolution, daquela saga, daqueles episódios, né, que tinha aqueles mutantes que eles tinham aparência deformada, Que um deles era o Caliban. Os Morlocks, né? Os que Murlocs, né? Calimã, e eles viviam no esgoto. E aí eu lembro que tipo, teve até um episódio lá onde o Spike ele ajuda eles a infiltrar lá na fábrica, né, pra destruir Sim. os reservatórios deles de refrigerante. Eles fizeram isso nesse filme. Porque o Striker ele fala, né, tipo, que tinha parado de nascer mutantes, né, há 25 O anos. Strike é Júnior. O Strike é Júnior. É, o Striker Júnior, né? Há 25 anos não nascia mais nenhum mutante. E ele explica que os mutantes eles começaram a desaparecer quando eles começaram a controlar essa produção de alimentos e de refrigerantes, de produtos... Mas esses caras são os imbecis também, né? Porque nego parou de de procriar mutante. Tá, beleza. Não vai ter o gene espalhado, não vai nascer mais mutante. O que eu vou fazer aqui? Não, vou fazer um mutante no laboratório. Aí quando eles Lógico, cara, vão porque ter não mutante de interessa, novo. Marcelo, não interessa todo mundo ter o poder, o interessa pra ele é ele ter o poder, entendeu? Não, sim, Lá, sim, mas agora... Qual é a presta graça de atenção, você ter uma arma Não, atômica não. se todo mundo tem uma arma atômica também? Eu Interessante sei, cara, é você ó, ter uma arma presta atenção. atômica e ninguém ter junto. Presta atenção, eu não tô criticando, eu só tô pensando o que aconteceu depois do filme, porque obviamente essas crianças vão crescer, vão ter filhos e eles vão espalhar um novo gene mutante. Então os mutantes não vão ser Cara, mais vivos. não seria assim se eles conseguissem dominar essas crianças e transformá-las em verdadeiros soldados submissos. Eles iriam controlar elas pra sempre. Exatamente. Não tô reclamando. O X-24 que eles queriam fazer, Tô ele só não contando o queria, que vai eles acontecer. não vai acontecer nada, não vai ter filme confirmado ainda. Não tô falando que vai ter filme, caralho. Tô só falando que isso aconteceria, porra. Na minha mente Enfim. aqui. E eu duvido que não vai ter. Ninguém quer saber a sua mente, Marcelo. Uhum. A sua mente não gosta tanto de Logan assim, falou que ele não ia ser bom. Você confia na mente Não, assim? vai ser bom, O que esse moleque tá fazendo aqui ainda, cara? Porra. Minha parcela de... Sai do meu podcast, velho. Na moral, vai embora. Das minhas 3 cenas favoritas, a primeira eu acho que é quando o Xavier libera suas coisas pela primeira vez. Acho que essa cena me toca muito, como eu já falei. A segunda é a cena do casal lá com eles. E a terceira, eu acho que todo mundo concorda que é a melhor cena do filme. Que tipo, eles estavam indo numa sequência, tá ligado? Depois que o Logan morre, eles estavam... Não, um pouco antes, eles estavam numa sequência de soco na tua alma, assim. Tipo, chora, filha da puta. Chora, filha da puta. Você tinha Aí obrigação de você chorar. tava quase lá. A pessoa tava lá com o coração pulsando já. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. A X-23 pega aquela maldita daquela cruz e bota em forma de X. De X. Nossa. Dá vontade de pegar e socar a cara do diretor Da até, X-23. até a morte. Tipo, não. Tipo, não tem coração gelado que segure. Não tem, não Posso tem. falar não mal tem, dessa não cena? tem, não tem. Marcel vai se fuder. Ah, não. Fala não só um faz pouquinho. isso. Você fala só um pouquinho. Não. Você fala um pouquinho. Não, Eu ouso só estragar contando, essa cena, cara. Só. não. O único problema Não. o único problema do final do filme O pra mim problema dessa cena é fantástico. você, Marcel. Cala a boca, deixa eu falar. Deixa eu falar. Tem 50% do site, deixa eu falar. Assim, eu amei essa cena final. Eu amei tudo. Amei essa parada dela pegar o X, eu achei fantástico. Só que eu senti que o filme ele queria obrigar todo mundo a chorar, mano. Eu tava me sentindo mal por não ter chorado. Ah, não, sai daqui. Ah, meu Sai, Deus, Só um Marcelo, ponto, cara. Só um ponto. Na moral, só um ponto. vamos matar esse cara, velho. Muta ele aí, na moralzinha mesmo. Foi só um ponto, tá? Só um parênteses.
Mas eu também gostei dela pegando, botando o X ali. Você vendo que ela quando ela fala papai, Lembra- já começa. Essa cena Cara, quando ela fala papai. No Ela Brasil, falou no papai, Brasil, você acabou. Você Não. desmoronou. no Brasil, eles têm muito aquele ritual. No Brasil eles têm menos, mas nos Estados Unidos eles são muito rigorosos com essa parada de funeral militar. E, teoricamente, os X-Men é uma força paramilitar, né? Então imagina, tipo, o caixa. Eu acho que é muito simbólico isso, não só por causa do X, mas é como se fosse um soldado que lutou pela causa mutante, e jazendo e dando orgulho pra aquele X, tá ligado? São várias coisas significantes. Ao mesmo tempo, por causa de uma imagem, porra, não dá. E Eu só pra sei mim aquela cena afirma o seguinte, que se, assim, não tô falando que vai ter continuação do filme, mas se nesse universo aí essas crianças virassem esse grupo como se fosse X-Men, eles seriam chamados de X-Men. Não tem outro nome que se encaixe aí pra mim. Não é Novos Mutantes, não é X-Force, tem que ser X-Men, porque eles amam e respeitam aqueles personagens. Não, velho, o que tem a Seria ver? uma homenagem, pra mim seria isso aí. Não, velho, não é porque você admira um grupo que o seu grupo tem que ter o mesmo nome. Mas é como sucessão, entendeu? Na minha opinião. Já que não existem mais X-Men. Pô. Os últimos X-Men ali era o Xavier e o Logan, né? Então, mas eu concordo com a ideia do Marcel. É que nem o Homem-Aranha de 2099. O Homem-Aranha de 2099, ele não existe mais o Peter Parker. Então ele pegou o manto do Homem-Aranha e respeita o antigo, entendeu? Ah, pode ser que não. Mas eu acho difícil que... Sabe por que eu acho difícil que exista um X-Men a partir daí? Simplesmente porque os X-Men foram criados para defender a causa mutante. E nesse universo, não sei se você... Por que eles são os que mais defenderiam? Cara, Eles os são X-Men, as os pessoas que X-Men, mais eles, defenderiam. os X-Men eles não foram tipo criados pra defender uma causa, é só pra dar abrigo, proteção e auxílio, né? O pior, né? O pior não tem que mais, no caso, não tem mais. Foda-se. Eu acho que se encaixaria muito melhor com o X-Force. Olha o que eu tô te falando. A causa deles é até mais pesada que dos X-Men, porque além do preconceito que eles vão sofrer, eles são tratados como se fossem ratos de laboratório, aquelas crianças. E se eles tivessem filhos, eu acho, como eu já falei, que eles poderiam passar esse gene novo do mutante. E aí começavam a ter novos mutantes aí, sendo X-Men ou não sendo vilões que nem eram a galera do... Não eram vilões, né? Que eram radicais do lado do Magneto. Eu acho que poderia voltar o universo como estava antes, depois do final do filme. Teve uma fala no filme que dizia que os mutantes, né? O cara tava se questionando lá, falando, será que os mutantes, eles seriam tipo uma falha de Deus? Que tipo, os mutantes, eles surgiram... eles surgiram numa determinada época, aí tipo, durou tipo umas 3 gerações, teve bastante mutantes no mundo e tal, depois todos eles morreram e pararam de nascer novos, entendeu? Como se fosse tipo uma falha na evolução, os mutantes foram tipo algo passageiro, entendeu? Sim, eu achei uma observação bem legal. É porque eu acho que o Xavier fala que eles são um dom divino, né? Eles têm um dom divino. E aí o Logan fala que não, eles são o erro de Deus. Que eu achei foda demais também essa cena. E vocês, galera? Qual foi a cena de favorita de vocês? Cara, é difícil, hein? A minha é fácil, foi a número 27ª vez que o Logan abriu a porta do carro. Cara, eu tô com vontade de bater 27 vezes a carro na tua porta da tua cara. Não, mentira. A minha cena... A cena que eu mais gostei, sem dúvida, foi o Xzinho na cova, como vocês já citaram, mas pra não ficar repeteco, eu também gostei muito da primeira luta do Logan com o X-24 lá, cara. E o X-24 parecia muito, na minha opinião, até eu descobri que era X-24, o Dente de Sabre, por causa da cabeça meio careca e aquela barba grande do Logan. Sim. Parecia inclusive, muito chegaram a cogitar de que poderia ter o Dente de Sabre no filme, né? Quase fosse chega pra de gente mim, sabe. né? Chega de gente sabe. Mas eu achava legal, Muito cara. mais. O Dente de Sabre ele apareceu só no primeiro X-Men e no Origins Wolverine, velho. Eu achei ok. Ele não é Mas- participação, ele é só pra matar o Wolverine. Eu achei muito legal a cena de quando o Wolverine, tipo, quando a Laura, né, a X-23, ela chega lá, na caixa d'água, onde eles estavam vivendo e tal, naquele lugar lá na fronteira. E aí tem toda aquela cena de perseguição de carro que me lembrou muito Mad Max, sabe? Ah, sim, esse filme Eu não lembra sei- muito Mad Max. Eu não sei, cara, esse filme ele lembra muitas coisas, tipo, parece que ele teve muita inspiração em Mad Max, em toda Sabe aquela que cena é? da perseguição. Me lembra muito, tipo, o The Last of Us, obviamente, só pelo visual dos personagens também. Sabe o que é? Esse filme, ele é uma... Assim como Mad Max, que você tem um personagem que a gente já conhece, que você sabe que ele tem um passado trágico, ele tá carregando uma outra personagem, no caso do Mad Max é aquela Furiosa, que inclusive
Tanto ela quanto a X-23 são personagens independentes, fortes, femininas. Eles estão ajudando elas a cruzar do ponto A ao B. Você tem as cenas de perseguição de carro que lembram o Mad Max. Você tem Ainda mais com cenas de ambientação. ação. A ambientação meio desértica. Que eles saem do México com a fronteira dos Estados Unidos, mas eles vão até quase no Canadá, mas você vê a estrada meio desértica ainda. Você vê floresta, que aí já lembra o visual do Last of Us, entendeu? Por isso que você se identificou com essas coisas, na minha opinião. Sim, eu achei muito legal, principalmente uma parte dessa cena, que foi quando o Wolverine ele já tava com a X-23 no carro, né, e o professor Xavier, ele tava correndo e ia bater na cerca, né? E que, tipo, é um clássico clichê de Hollywood, o cara pega, arrebenta a cerca e vai embora, né? E aí ele arrebenta a cerca, tipo, e aí o carro não passa. A cerca Exatamente. prende. Tipo, meu Deus, a física foi obedecida, entendeu? Tipo, e ele fica preso lá. E aí o negócio gruda no para-choque do carro. E ele começa a dar ré e aquela merda se arrastando. Aí ele soca num carro. E depois toda aquela. Ele tentando que improvisar pra conseguir um outro caminho pra fugir. Aí vem o trem assim. Aí ele pega, tipo, um carro se prende na cerca também junto. Aí ele vira. O carro se choca contra o trem e ele consegue passar pro outro lado, velho. É que aí mostra que ele... aquela cerca puxar o carro dele também, né? Cara, a gente não vai discutir lei de física aqui. Não, né? a cerca se solta antes dele chegar no trem. Ah, é verdade. Ele tá com Quando o maluco, o ele maluco bate. É, no canto o cara e fica já preso e dá uma porradão que bate também aquela parte de metal, né? Já que são os carniceiros, dá aquele porra daquele trim. É ali que ele perde a cerca, antes de chegar no trem. Mas é foda, a cena é foda, que ele joga o carro em cima do trem e passa. É muito Isso bem não. dirigido. Uma coisa também que eu gostei muito, que eu tava reparando durante o filme, é a trilha sonora dele. As músicas dele, tipo, eu confesso pra vocês que tipo, ela não são memorável, tipo, eu não lembro de cabeça como eram as musiquinhas. Mas eu sei que quando eu tava assistindo o filme, a música ela passava a sensação que eu diria que o diretor ele queria que as pessoas que estivessem assistindo sentissem. Pelo menos eu acho que foi Exato. em mim. Tipo, ela combinava perfeitamente com o clima, entendeu? Tipo, com as cenas do filme. A trilha sonora, eu diria que ela foi bem impactante nesse filme. Faltou um Way Down We Go aí. E um Hurt também. Aí eu debulhava, né? Nossa, o Hurt. Faltou, tipo assim, na cena depois lá que ela pega, vira o X, sabe? Aí sobe os créditos e começa a tocar lá. I hurt myself. Nossa, não podia fazer isso não. Eu já tava meio quebrado já. Já tava Sinceramente, meio... eu acho que esse é um filme que eu gostaria muito de ver uma versão estendida. Não porque precisa, e sim porque eu queria ver mais do filme. Isso é verdade, isso é verdade. Tem uma versão O estendida. filme dura 3 horas, né? Tem versão estendida. Mas eu não tô nem aí, cara. Eu vejo o Senhor dos Anéis tranquilão, tem 3 horas e pouco aquele filme. O Retorno do Rei tem a versão de diretor lá, é 4 e Tem uma meia. versão estendida de Logan, tá estendida no chão lá na Copa. Tá que pariu, velho. Corta, Ele tinha que mandar, né? Tinha que Corta. mandar. Todas as vezes. Moral, corta. Cara, na Eu moral, dado você não por se nosso- brinca, no não nosso se brinca site. com a morte de Logan, velho. Não brinca com isso, cara. Cara, É uma corta triste. essa edição, velho. Muito Você é pesado. vergonha, sabe? Tipo, corta isso. Qual a sua cena favorita? Cara, minha Bem, cena. Eu diria que foi toda aquela cena da fazenda. Pronto, é isso. Acabou. Pô, ó, eu tenho algumas. A cena que a Laura traz a cabeça do carniceiro com ela, aquela cena é sensacional, não tem como. Ela entrega aí esqueci o nome dele lá, o principal lá, o... Donald Pierce. É isso. Ele falando, tipo, não, por favor, não. Aquela cena foi sensacional pra mim. Que, tipo, Excelente personagem, Donald Pierce. excelente, porque tipo, de cara ele já bota assim, pô, uma menininha ali, ele vai ter que proteger. Não, ela que é o catiço, ela que vai matar todo mundo. Eu achei isso muito bom. Bem, eu não preciso mencionar aqui a cena do X, né? Então, valeu. E aqui que é muito clássico pra mim, foi muito clássico na floresta, quando ele tá indo atrás das crianças, que ele começa a encontrar os soldados na floresta, ele dá aquele salto com as garras pra frente, tipo, crava no peito do cara. Aquilo ali foi tipo, sensacional. nossa, eu tô vendo uma página do quadrinho em movimento, entendeu? Foi lindo. Aquilo ali- Não, ele gritando um berro de fúria quase babando. É sensacional. Nossa, cara, não, foi muito bom. Aquilo ali me lembrou X-Men 3, olha, o confronto final lá. Esse sim que é o X-Men. Ah, sim. Me lembrou. Mas foi bom, mas esse foi bom. Me lembrou a cena, porque, não sei lá, tipo, lembrou. Olha uma polêmica aí, ó. Na minha opinião, se o braço fosse de metal, eu não mudaria porcaria nenhuma no carniceiro. Alô, abraço. Não, ela não mudaria mesmo não, cara. Te concordo contigo. O negócio acho que a única parte que Ficou Eu ficou reclamaria do style, filme, ficou legal. justamente- Ficou style. é justamente... É porque eles são os assim. carniceiros. É que eles são assim. Os vilões, eles eram pra ser os vilões do filme. E acabaram não sendo. Acabou sendo o X-24, mas longe deles. O drama do filme é muito bom. Mas os vilões, tipo, o Donald Pierce é carismático, mas ele morreu, eu nem lembro o que aconteceu com ele.
As crianças Morreu. Ele mataram morreu, ele. as crianças crianças... Ah, é tudo verdade, lá. as crianças mataram ele. Verdade. Não sabia que tinha um Sub-Zero criança no filme, mas foi muito interessante. Tem. Foi muito na foda minha aquela cena. opinião, assim, na minha opinião sincera aqui, o personagem do Steve 4, ele só foi feito porque ele tinha a capacidade de matar o Logan. O mais fudido que ele estivesse, ele era o cara que, você sabe que numa luta pau a pau entre o Logan e ele sendo o que seria o Logan, o cara que No auge. seria no auge da idade, e aliás, é praticamente uma metáfora para um suicídio, porque ele mesmo se matando, Que é o ficou que ele muito iria interessante. Ficou muito interessante, entendeu? Mas é por causa Então, que aí esse ele acaba X24, ofuscando. esse Não. X24 ele tem nos quadrinhos, sabe, né? Tipo, não é, sim. não é invenção do Sim. filme, não. Entendeu? Não, mas eu achei legal como eles colocaram isso no filme. Então, ele acaba ofuscando o Donald Pierce, que se não fosse tão, assim, carismático e engraçado entre aspas, né, irônico, eu acho que seria um personagem bem apagado. É que o ator é Com muito bom, certeza. esse cara, que faz o Murphy lá no Narco. É um cara sensacional, esse ator. O X-24, ele é uma arma perfeita, porque o Wolverine, ele em si é uma arma perfeita. Ele é invencível, ele não pode morrer, ele é mortal pra caralho. E pronto, ele é uma arma perfeita. A única coisa que ele detém ele são sentimentos. Então você faz uma parada que obedece ordens e não tem sentimentos, acabou. É uma arma perfeita. Ele não obedecia perfeitamente as ordens, né? Mas caso que ele tomava aquele remédio pra se curar É. mais rápido, mais forte, mas aquilo lá enlouquecia, né? Mas eu Eu vou achei até que um o tanto Logan- quanto previsível que ele ia ser morto com a bala que o Wolverine ia usar pra se matar. Achei Eu não bem- imaginei isso não, eu imaginei só na cena final. Eu também não pensei muito nisso na hora não, tipo, da bala. Inclusive teve muita gente que reclamou dessa cena, porque tipo, nossa, Adamantium, matar o outro de Adamantium, né? Porque tipo, como que uma bala de Adamantium mata o Não, Wolverine? isso é normal, Tipo, isso é quadrinho. Sendo que o Logan já sobreviveu a coisa bem pior. Você vê, novamente, Inclusive é uma bala de adamante. citando aquele filme merda lá, o Origins Wolverine, Exato. no final o cara ele falou, tipo, que ele ia matar o Wolverine com uma bala de Adamantium. Aí o outro até fala, você sabe que isso daí não vai matar ele, né? Ele vai se regenerar. Aí ele, beleza, mas vai ser o suficiente pra apagar a memória dele. Aí vai lá dar três tiros na cabeça do Wolverine. O Wolverine se regenera, mas perde a memória, mas sobrevive, entendeu? E lá nesse filme não, nesse filme a Laura deu um tiro assim na cabeça dele que explodiu o crânio dele. Não, mas é que tá. O que uma arma que não tem mente, quando ela perde a dela, o que ela faz? O que acontece com ela? Entendeu? É diferente. O Wolverine tinha consciência, ele tinha. Mas ele tomou o tiro e voltou. Agora ela não tinha nada. Se ela Ou perdeu, não. ela vai voltar com o quê? Depende do calibre da arma também, né, meu querido? Aquela pistola ali não é uma pistola qualquer. É a famosa pistolinha do Velo Oeste. Aquela Velho, entendi. explodiu Não, não. o crânio dele, velho. Eu fico meio incomodado com isso. Eu já fiquei incomodado Não, pra não. caralho naquela cena do Origins não, do X-Men Imortal. Quando tem aquele samurai robótico de prata lá, de adamante, será aquela coisa horrível. É o E mecha, o grande mecha do X-Men. E ele, tipo, ele pega a espada de adamantium e corta as garras do Wolverine. Eu achei Ele foi agoniante. Eu fiquei tipo, cara, o adamantium não seria um metal indestrutível? Como? Tipo, mas é porque as que é adamantium também, é adamantium corta adamantium. Sei lá, tipo, pra mim adamantium com adamantium devia bater e repelir. E é o que acontece. Porque Tinha o que Wolverine mandar faz isso. pedra ou papel aí, que aí de repente não ganhava. Tipo, se eu me lembro bem, a desculpa merda que esse filme deu foi que, tipo, que adamante em brasa e não sei o que, ficar mais forte. Não, as garras aquele... dele. Era Era uma explicação no X-Men 2 que o Stryker ele fala, né? Tipo, o Adamantium é muito mais fácil trabalhar ele quando ele tá quente, né? Quando ele tá quente, porque quando ele esfria, ele se torna o metal mais resistente do planeta, entendeu? Mesmo assim, esse filme é horrível, não dá não. Não dá pra A discutir. gente ignora. O do Logan, tipo, beleza, ela ter explodido ele lá, toda aquela questão da metáfora, ter explodido o crânio dele lá com a bala de Adamantium. Ok, né? É que, cara, eu admito que eu tenho um problema. Quando eu gosto muito de uma coisa, é meio difícil eu ver defeitos, entendeu? Tinha que dar uma morte pro Albert, tá ligado? Ou o X-24, precisava. tanto faz. Porque, porra, se naquele momento ali, o Logan tava morto já, né? Com a porra da árvore encravada no corpo dele. Ele já não Então, conseguia mais se livrar. Eles iam ter que matar ele de algum jeito, senão ele ia matar todo mundo e o Logan ia morrer e valeu. Então eu acho que é aceitável a Sobe morte. os créditos. Eu acho que é aceitável a morte de X-24 pro filme em si. E eu não contava a morte do Caliban. Eu achei muito maneira a morte do Caliban. Apesar dele reclamar no início do filme, ele foi até o final, tá ligado? Mas É vocês honra de separaram- X-Men.
Vocês repararam que tem uma cena que mostra o corpo do Caliban, ele lá na base dos Todo caras. queimado, é. É, todo queimado. Aí eles falam, peguem esse daí também, ele vai ser útil, é um mutante Exatamente. que Peguem a pele rasteia os desse aí. outros. É, que ele tem QI alto e um negócio assim, tipo, cara... Eu acho que já deixou bem Vamos óbvio que clonar eles vão botar a sequência desse filme do Logan, sim. Tipo, mesmo que a Vai, história... vai, cara. Vai ser a porcaria dos 9 mutantes, velho. É, tipo, vão fazer sim, cara. Tipo, beleza, a história foi fechada ali do Logan e tal, esquece. Não, cara. Mas foi a história fechada do Logan. Os executivos, velho. cara, você pega um produtor executivo, mano, os caras querem dinheiro. Eles acham que eles vão deixar passar uma personagem maravilhosa como a X-23 aí, Não, velho? e o Hugh Jackman já meteu o pé, já vai ficar no canto dele. Então É. aí, meu amigo, não vai ter um cara dando pressão, independendo da atriz que vão escolher, que não vai ser essa menina, duvido muito. Eu queria que fosse, botasse ela lá na sala de treinamento lá que o Gohan treinou na Saga do Céu. Com o Goku, saísse lá 2 dias, boladona. Mas não, Eu acho difícil vida não, muito cara. chata. É chato Porque se você botar a já tá na X3 sala do Goku. do desenho... Não. Não acho muito difícil ser essa garotinha não, cara. Considerando Deixa o quanto ela foi boa e elogiada, né? Sim. Faz um Deadpool, faz um X-Men, deixa na cozinha esse filme aí, deixa um 2 anos depois e coloca essa menina pra fazer. Eu achei. Sabe o que eu achei engraçado do filme? A cena que eu achei cômica mesmo? Foi quando ela começou a falar, maluca. Ela. Essa cena é engraçada. Você ficou 3.000 quilômetros sem falar merda nenhuma. Essa cena foi ótima. Aí ela fala. Essa foi a única cena pra rir, tá ligado? Aí ele cala Vou a boca, dizer. queria- Porra. Eu achei um pouco engraçado a cena do... Na hora que ela tentava bater lá no cara que ela queria comprar as coisas no mercado, sabe? Sim, Aí o cara fala, você precisa Aham. pagar por isso. Ela, tipo, derruba o cara no chão, já ia enfiar a garra nele. Aí o Wolverine, tipo, not okay. Aí ele pega, vai lá e ele mesmo pega um charuto lá, né, e tipo, vai embora. Eu ri no trailer. Que inclusive não viu Eu não tinha visto no fumando trailer. charuto, né? Ou ele fuma, se eu não me engano. Não, ele só pegou não. pelo fanservice, ó. É, O que é Pô, faria mais pra você se você te desse aquela fumadinha de charuto de leve, aí eu ficava Pô, feliz. seria Mas. Mas já tá Muito mais. fudido, vai fumar e que ele se fode mesmo. Porra, já tá na merda, porra. Tem uma teoria aí, eu quero debater com vocês, que é o seguinte. Como desenvolveu essa doença do adamantium? Eu acho, na minha opinião aqui, tá? Que foi naquele evento lá de tantos anos, 7 anos atrás. Marcel, não precisa ter teoria pra isso, Marcel. Quando você fica velho, seus ossos começam a se esfarelar, isso é normal, isso é biológico. Presta mais atenção, um adamantium. Então, presta atenção, presta atenção. ele fica velho. Presta atenção, velho. O Logan, É poliadamante. deixa eu falar, caralho. O Logan, ele já viveu há muitos anos, antes mesmo de surgir X-Men, antes mesmo de surgir o Professor Xavier, ele já era vivo. É, ele O que nasceu no século aconteceu? XIX, né? Ele ia continuar vivo com o Adamantium, como ele continuou um bom tempo. Eu acho que o Adamantium, obviamente, a intoxicação do Adamantium foi o que acabou com o poder de cura dele, foi o que causou a cicatriz e tudo mais. Eu acho pra mim que nos 7 anos lá que teve o incidente que morreu os X-Men e tudo mais, o Logan só sobreviveu por conta do fator de cura. Mas eu acho que o Adamantium do corpo dele foi danificado gravemente. E aí que começou a ter essa degeneração dele lenta e tudo mais. Pode ser. Inclusive, tanto que a Laura não vai ter isso porque a vez que ela sofreu foi tão leve que, aliás, não morreu ninguém, só teve feridos. Mas se ela tivesse tido sofrido que nem isso ele sofreu, que morreram outras pessoas, acho que ela também teria parado de ter intoxicação. Cara, o que foi a atuação desses 3 caras, velho? O Hugh Jackman destruiu. O Patrick Stewart, eu acho que mais ainda. Eu acho que o Patrick Stewart tinha que ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. Tem que ser dele, até porque o Oscar é uma puta sacanagem. A X-23 também tá muito bem no filme, apesar de ela quase não falar metade do filme. Não, O Charles só- o Charles é um ator muito cabeça, cara, não tem como. Eu acho que, como o Marcelo falou, tipo, por ela não falar nada, mas, tipo, só os olhares dela, tipo, só a expressão dela fez o que a personagem tinha que ser. Eu acho, tipo. Ela falou só aquele finalzinho lá, aquele espanhol lá bizarro e no final do filme, depois Não, do ela final. fala inglês depois, mas- ela fala inglês depois. Sim, no final do filme ela fala lá com ele, com todo mundo, mas
só as expressões delas que ganham a personagem, cara. Ela não precisa dizer, tá ligado? As expressões dela falam tudo. Eu acho que, pra mim, foi sensacional isso. Dela ter conseguido fazer isso, de um ator, ou uma atriz, no caso, nova, conseguir fazer isso bem, como ela fez. Mas aí, vocês concordam comigo? Patrick Stewart, melhor ator coadjuvante? 2017? 2018, quer dizer. Cara, ainda tá no Ah, ele é começo do ano. sensacional. né? Isso do ano. Se você me perguntar melhor filme do ano, eu falo, obviamente, melhor filme do ano. Mas agora, Calma como é aí. do coadjuvante. Ele ganha esse troféu aí sentado. Ah, claramente. Ah, corta isso, Marcelo. Vamos para com isso. Que O vergonha. cara não se aguenta, cara. O cara tem que falar. Agora posso fazer a polêmica zona aí? Vamos bater um papo bem polêmico. Não. Começou, Não, lá tá. vem. Falou, Ah, até o quem próximo quer saber, episódio, velho? bom, registramos aí. O negócio é o seguinte. Pra vocês, esse é o melhor filme de super-herói? Sim. Aliás, não, reformulando. É melhor que Cavaleiro das Trevas? É. Não. Sim. Não. Eu- Não, Eu Sim, vou por- dizer por que não. Eu gostei mais. primeiro Eu também gostei mais, mas eu não acho melhor. Também, concordo com o Pelo Marcelo. simples fato que no Logan você tem tudo perfeito, mas você tem um defeito que são os vilões. No Cavaleiro das Trevas você não tem isso. Pelo contrário, você tem o melhor vilão já feito. É porque já passou o hype. Mas não tem como você comparar o Heath Ledger. O Heath Ledger foi um absurdo naquele filme. Entendeu? Ele é ridículo naquele filme. Não tem o que comparar com o Heath Ledger naquele filme. Você é ridículo. Então, apesar de tem várias tem várias coisas. Eu me diverti muito mais com o Logan do que eu dividi com o Cavaleiro das Trevas. Eu admito que eu nunca terminei de ver o Cavaleiro das Trevas todo, tipo, seguido, porque eu sempre durmo naquela porra daquele filme. Sempre. Ah, Tem vai uma tomar no seu cu, depois fala mal de mim. Não, É eu isso não tô aí, falando que eu nunca vi pesado. o filme. Eu falei que eu durmo, tipo, numa parte, depois eu volto a ver, e eu sempre durmo. Mas eu me diverti muito mais com o Logan, entendeu? Eu acho que o drama do Logan é muito melhor. Mas eu acho que o problema mesmo é o vilão. O vilão não te pega. Apesar de eu não achar que esse é o foco, não acho que o filme do Logan é ruim. Hipótese alguma. Ele é um filme quase perfeito. O vilão é bem fraco. Mas no Cavaleiro das Trevas você tem o Heath Ledger, que é o maior vilão de efeitos de todas as histórias do cinema da puta que pariu. Entendeu? Aí esse é o problema da discrepância. É que, tipo, eu não sei, eu não senti falta de vilão nesse filme, entendeu? Tipo, não foi algo que precisou. Exatamente. E a mensagem que o filme do Logan ele passa, tipo, é algo muito mais, digamos assim, o profundo sentimentalmente do que o Cavaleiro das Trevas, sabe? O Cavaleiro das Trevas não vai te tocar muito. É só um filme pra você olhar e ficar admirando a qualidade do filme, como técnica e da atuação dos atores. Você ficar tipo, caralho, foda. O Cavaleiro das Trevas ele passa uma mensagem foda sobre a questão social, a questão do caos, blá blá blá, aquele monte de coisa. O Logan já é aquele lado mais família e, tipo, é meio, sabe, diferente. E o Cavaleiro das Trevas é um filme de super-herói e o Logan já é um outro foco, sabe? Tipo, então, não é complicado dizer, entendeu? Não, eu acho o contrário. O Cavaleiro das Trevas eu acho que é muito mais sisudo que o Logan. O Cavaleiro das Trevas é muito mais real do que o Logan. Não muito mais real. Não, com certeza é muito ele é mais mais- real. Ele é mais real. Eu digo o seguinte, na minha opinião. Entendeu? O Cavaleiro das Trevas, eu acho que ele, nessa questão de ser ou não mais clássico, ele ganha porque eu noto que o Logan, todo mundo nota, o Logan foi feito sob medida para se tornar um filme clássico. A direção, a filmagem, Mas a qual que é Qual que é o problema fotografia. disso? Qual que é o problema disso? Eu não tô. vejo Calma, problema. calma, eu não tô falando que isso é ruim não, cara. Tô falando que isso é ruim. Mas a minha opinião, eu acho mais interessante Cavaleiro das Trevas que você vê que foi um conjunto de coisas que não tiveram a intenção de ser, que acabou se tornando. Ah, não, Por exemplo, realmente. O Heath O Ledger fato, nunca o teve a fato, intenção de... o fato, não, o fato do Heath Ledger morrer marcou a época que o filme saiu, de ser sido o último personagem dele ter tanto se dedicado, o fato de, porra, o Alfred, o ator que faz o Alfred, que eu esqueci o nome, o cara manda muito Michael bem em todos Caine. os filmes, Michael Caine, mas naquele filme maluco, o cara tá demais. E a questão do Harvey Dent e tudo mais, eu acho que o filme se tornou clássico sem querer, por mais que ele tenha um final meio bosta lá com aquela coisa do navio, ele virou um clássico sem querer. Eu considero isso um Navio? pouco a mais do que o... Cara, da população de Gotham e vocês decidem aqui que Não sei, velho. Tipo, Esse qual que é o não é problema? maneiro, Marcel. Você é um merda, Marcel, pelo amor de Deus. Essa parte é maneira. eu acho a parte mais chatinha. Eu também acho mais ou menos. Parece corrente do eu acho mais WhatsApp. ou menos. Parece corrente do WhatsApp. Em uma cidade fictícia, metade da população carcerária foi colocada em um navio, enquanto outra metade da população sã foi colocada também em outro navio. Cara, mas Então, isso muito é segredo, isso, assim. você estuda direito, Marcel. Você devia gostar de discussões assim.
Isso é Eu discussão de gosto, ética. mas eu acho que no O meu professor de ética utilizou essa cena pra explicar ética na minha aula. Eu tenho um defeito naquela cena do Cavaleiro das Trevas, que é o fato daquele sonar do Batman, que eu fiquei muito, cara, isso daí achei meio miena, sabe? Mas enfim, isso a é discussão aqui é Logan, não o Cavaleiro das Trevas. Mas aí que tá. Vamos lá. A gente tem a DC, a gente tem a Marvel, a gente tem a Fox. Nos últimos 2 anos, no lado da Marvel, a gente teve Guerra Civil, a gente teve Doutor Estranho, teve Vingadores 2, se eu não me engano. E Homem-Formiga. Obrigado. Da DC a gente teve Batman Superman e Esquadrão Suicida. E da Fox a gente teve X-Men Dias do Futuro Esquecido, Deadpool, X-Men Logan, Apocalipse, Logan. Quem vocês acham que tá ganhando? A Fox. Exatamente. Pelo Deadpool e pelo Logan. Teoricamente iniciou essa parada de rated R, né, no cinema. Se não fosse Esquadrão Sim, Suicida, se não eu acho fosse que- Esquadrão Suicida. Eu acho que diria que é a que mais tá crescendo, né? Eu diria assim, por tá Tudo, nesse Batman novo vs nível. Superman, velho. Nossa, Deadpool e Logan dá de Então- 10 em Batman vs Dá, Superman. não, óbvio. Não, Gostei Logan muito não tinha desse zero qualquer um, Porra velho. nenhuma, tá porra. Logan dá sim, mas Sim. agora, pelo amor de Deus, o que você falou que Deadpool dá mais que Batman Superman? Você tá maluco? Ah, claro que Muito dá, doido. velho. Nossa, Deadpool é muito melhor no que ele, na proposta que ele tinha do que o Batman vs Superman, velho. Ué, onde que a proposta do Eu acho que Batman são Superman dois tá filmes errada? diferentes. Eu Ah, gosto cara, muito não dos vamos iniciar uma discussão de Batman Mas, vs pô. Superman aqui, velho. Deixa pra próxima. Manda Não é o massa, manda foco, massa. fica pra Põe a próxima. Fica pra próxima. Eu sou fã, eu quero ser. Mas aí que tá, cara, eu fico muito contente que todo mundo fala assim, os jeitos da Marvel, da Fox tem que voltar pra Marvel. Eu sou a pessoa que Sim discorda disso. Vai tomar no seu cu. Não, assim, eu Eu concordo em discordo. parte, né? Porque, tipo... Já cansou. ó, a única coisa boa morreu nesse filme. A única coisa boa. Aí botaram um monte de coisa boa. Que achei Exatamente, diferente. exatamente. Mas aí o Deadpool é legal, mas eu sinto que o Deadpool, se fosse pra Marvel, eles ainda pela Não, época Marcel, que não fez, ia eles ser a ainda mesma continuariam. coisa. E assim, Marcel, ia ficar e uma assim, merda, Marcel. e assim, Ia ficar uma merda, Marcel. e assim, não, Ia ficar uma merda. eu ia chamar você de amor, ó, hábito de discutir com Nossa. velho, Cara, calma aí, gente. Deixa pra depois do podcast, depois... velho, presta atenção. Se a Marvel não é boba, a Disney não é boba, eles sabem o sucesso que o Deadpool fez. Eu sinto que eles ainda vão deixar um pouquinho disso, não no tom adulto, mas a questão de ter um personagem falando com o público no Homem-Aranha. Eu acho que vai ter isso, não tô confirmando. Mas, se o Deadpool fosse na mão da Marvel, o filme não ia mudar em nada, na minha opinião. Ia continuar da forma que Marcel, tá. mas não foi a Não. Marvel que fez Deadpool. Se a Marvel Eu sei, ué. fez com o Deadpool desde o início, não ia ser assim. Então pronto. E daí? Tá, só porque Agora fez você- não tem o mérito? Não, mas aí a questão é o seguinte, você quer que volte a ser padrão. Então Deadpool faz sentido, eu vou fazer tudo igual o Deadpool. Ou você Não, quer que porra. seja igual a O Fox que tá problema, investindo o problema coisa não é o diferente. Deadpool, o problema é o Deadpool. O problema é que os personagens bons que tinham no universo da Fox O problema é que a Marvel tá tendo uma Morreram. mão muito forte e a Fox tá Morreram. soltando essa mão. Justamente por causa disso. A Fox tá largando essa rédea, tá fazendo uma parada que tá dando sucesso pra cacete, tá dando bilheteria. Pô, você pega o melhor filme do ano passado de super-herói, é Deadpool. É o melhor filme de... Não tô falando que eu mais gostei, mas é o Guerra melhor. Civil. Guerra Civil. Ah, vai tomar no seu rabo, Não. Marcel. Se você levar em consideração que Deadpool não é super-herói... Deadpool... Civil, né? Ele é bem Não, super-herói. tô falando de Tá, super-herói vamos falar super-herói, então. tá? Vamos falar Vamos de falar de filmes super-herói. baseados em quadrinhos, pronto. Isso, exato. O Deadpool foi o melhor filme do ano passado. Logan provavelmente vai ser o melhor filme desse ano. Mesmo você falando que, Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia, vai ser o melhor filme desse ano. Provavelmente, 99% de certeza. Spider-Man Homecoming. Tá bom, Marcelo. Cara, não Enfim. vai ter a carga emocional que o Logan tem. Não vai, cara. Vai. Não vai, Cara, não cara, vai E daí? demorar E daí? anos. Vai demorar Daí. Homem-Aranha 2 é melhor que Logan, não tem carga emocional nenhum. pau no teu cu. O é. quê? Nossa, Galera, foi muito despedindo de vocês aí, galera do podcast. Beijunda, valeu, tchau, valeu. Dá. É, Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes já feitos. Cara, olha essa merda, cara. Nossa senhora. Não, o Homem-Aranha é muito bom, é maravilhoso, mas porra. Melhor assim, que Logan, cara. Meu Deus do céu. Melhor que Logan. Não é, cara. Isso Não, cara. é zoeira, cara. Não, Tá não, des- cara. Eu tô falando de Consegui maldade não, ver eu mesmo tô que o falando Homem-Aranha sério. Não tô A pegando merda que o não. cara tá cagando pela boca, velho. botou Topos, que era só um homem, um cientista, provavelmente sedentário, que ele aguenta trocar porrada com o Homem-Aranha, tipo, quebrando o prédio e o cara fica inteiro. Só porque ele Quer botou ver- uns braços robóticos Você quer nas mandar um costas. argumento do Nitpick? É isso mesmo que você quer fazer isso aqui? É. É isso mesmo que você quer fazer? Vocês estão Essa- discutindo essa filmes de briga- 2002, é isso mesmo? Essa briga que você tá querendo comprar, não faça isso. Você tá querendo comprar uma briga que não existe, já que Homem-Aranha 2 não é melhor que Logan? Porra, é complicado.
Enfim. O Marcel, ele tá apelando pela nostalgia dele, o fanboyolismo. Não é nostalgia não, cara. Isso aqui. Marcel. Marcel, só pra te avisar, Homem-Aranha 2 não é feito pela Marvel não, tá? É feito pela Sony. Eu sei. Já pode Eu deixar de gosto, ser eu fanboy. Mas daí, eu gosto da Sony. Eu gosto eu gosto do Amazing Spider-Man 1 e 2. Também gosto. Nossa, que bosta, Também velho. acho. Não acho melhor que os outros, mas eu acho ok. Eu acho uma bosta. Eu só gosto Gosto. do 1. Do 2 eu não gosto, não. Eu acho o 2. O 2 é mais divertido. Enfim. Mas. Nossa, Sim, aquela parada de dente. Tá tudo bem. Ai, Olha juntar, velho. Falou de Homem-Aranha. Eu só sei que a Fox tá ganhando essa briga, a Fox tá me surpreendendo, tá me deixando feliz e ela tem mais filme esse ano. Tem Kingsman 2 vindo por aí, cara. Olha isso. Cara, mas Isso vai ser bom, isso isso vai ser bom. Kingsman não é baseado em quadrinhos. Sim, né? É. Kingsman eu acabei. É quadrinho? Ah, mas cara, o negócio Não, o da filme Fox não tem nada a a ver gente com não pode quadrinho. pegar assim, porque tipo assim, Quadrinho. se você pegar as três empresas assim, né, Fox, Marvel, DC. Se você pegar essas três, a que mais fez cagada foi a Fox. Então, Obviamente. não vamos ficar glorificando a Fox só porque ela fez 2 filmes super É. foda. É por isso que eu disse mas que, ela também que parte, começou a né? porra toda. E eu acho que, tipo Se assim, não fosse a Fox, não teria X-Men. fora o Deadpool, não vai ter tão cedo um filme mais 18, entendeu? Eu não acho que eles vão pegar essa fórmula que eles usaram no Logan pra ficar lá, vamos botar uns mutantes aqui, os novos mutantes vão fazer ele mais 18 também, porque não teria justificativa tanta violência. Eu vou fazer premonições aqui, ó. Vocês podem me cobrar no final do ano, por algumas delas, tá? Primeiramente, a Fox Só por algumas. vai fazer um filme com a porra da X-23, que ela vai ser boa, o filme vai ser uma merda, como foi a maioria dos filmes do X-Men. Deadpool vai continuar bom até o 3, depois vai ficar uma porra. Esse ano, os melhores filmes super-heróis vão ser Homem-Aranha Homecoming, Liga da Justiça, Logan e Thor Ragnarok. Beijo e abraço. Me cobrem em dezembro. Beleza. Ok. Anotou aí, né, Marcelo? Mas Então, deixa eu essa tocar foi a ele. previsão de um hater. Agora eu vou fazer a previsão de uma pessoa que é sã da cabeça. Eu acho que a Marvel vai continuar fazendo os mesmos filmes durante 30 anos enquanto estiver dando dinheiro. Eu acho que eu não tô esperando porra nenhuma da DC esse ano. E isso é muito bom, porque eu quero me surpreender. Porque eu acho que Mulher Maravilha vai ser sensacional. Mas mesmo assim eu não tô Vai esperando ser uma muita coisa. porra. Mulher Maravilha vai ser uma porra. Ah, Marcel, você é Eu uma não porra. Enfim. Eu não tô esperando nada da Mulher Maravilha. Pode ser Eu não tô bom. esperando nada pode da DC, ser- realmente. É, E da não Marvel tô também. esperando Eu tô nada. pouco esperando dos dois. Eu acho que a Fox vai se acertar cada vez mais. Eles podem fazer aqui que as três aí. Eu já sei o que você tá querendo dizer, Marcelo. as Você três quer têm que na os mão. direitos da Marvel vão para a Fox inteira. Não, eu quero Calma aí. ver o Quarteto Universo Fantástico cinemático da 2. Fox. É isso que eu quero ver. Cara, se isso acontecer. Acabou, não. Toma no teu cu, Se velho. isso- Eu sou hater. Se isso acontecesse, o Hugh Jackman voltava como Wolverine. Exatamente, foi a entrevista que ele deu. Ele falou que se fosse pra fazer um Vingadores, ele junto com o Homem de Ferro. Ele voltaria. Ele Estaria do voltaria. lado. Assim como o Não, Patrick eu não Stewart, quero ver a Fox. ele falou Eu quero. Você tá sendo egoísta. Você tá sendo egoísta. Não, Só porque Eu tá tô dando sendo- certo agora, você não quer ver um filme bacana, um filme batuto pra família, onde aparece o Wolverine Não, lá, com o Homem de Ferro, realmente, e o Star, e pá. padrãozão que está vindo, já viu 300 filmes iguais. Nossa, eu tô doido pra ver esse filme. Você só quer saber de filme cult, filme cabeça, você só quer ficar... Não, você só quer saber filme de elogiado. piadinha. Não, pô, obviamente que não. Tem Liga da Justiça aí pra me deixar chateado com algumas coisas no mundo. Tem a Mulher Então, Maravilha. pronto. Eu quero que a Fox continue com os direitos porque vai ter mais filme. Porque a Fox tá acertando e se Deus quiser ela vai acertar mais. E porque eu não Vai sei não. se você. Você é mulher de Bostinha, malandro. se não Você tem vai nada. apanhar, você vai Mas apanhar. não fica falar, mandei Se não mandei fosse- você fazer um BO, aprende essa porra, você não quer aprender? Vai apanhar de novo. Bem feito, na sua cara. Sem a Vai Fox, apanhar. sem a Vai Fox, apanhar. não teria mais Marvel, não teria filme de super-herói, não teria nada. Então, por favor. Porra, se fosse assim, se fosse os primeiros 2 macacos trepassem, não teria gente aqui. Vou ter que ficar glorificando os macacos até hoje. Ué, não, mas tem. Não. Os caras estão Olha. indo na teoria da Se não evolução. fosse seus pais transando, você não estaria vivo. Você não glorifica seus pais até hoje. Fala, pô, Sim, mas obrigado. você tá querendo que eu glorifique Então pronto, o Muito seu errado, avô. isso ficou muito errado. Gente, a discussão saiu de foco Pra completamente. caralho. Eu queria falar, tipo assim, algumas coisas que pra mim faltou no Logan. Que, tipo, primeiro eu queria muito ver uma aparição do Stan Lee, sei lá porquê, mas eu queria. E uma outra coisa também, eu queria ver aquela cena do cassino, sabe? Quando o Xavier ele entra em surto lá e paralisa todo mundo. Lembram? Sim, sim, Aquela, sim. aquela cena inteira, tipo, se ela fosse filmada sobre um único take, tipo, mostrando a perspectiva do Wolverine, tipo, ele chegando até lá, tudo, cara, ia ficar sensacional, velho.
Sim, fica muito melhor bom. que ia ficar melhor do que já foi, entendeu? E cara, aquela cena me deu uma agonia tão grande de ver, você ficava tipo, caralho, que tenso. Tipo, naquela parte onde ele tá chegando assim, tipo, com as garras dele prendendo na parede pra conseguir se manter em pé. Aí tá o cara paralisado, ele só vira o olho assim. Só aí manda o olhinho, só manda o olhinho. Ih, vou me fuder. ele, aí ele só toma garra na cara. Sensacional. Muito bom, velho. Bem, só dizendo aqui a questão lá que dos direitos da Fox, Marvel, enfim. Eu acho que em parte, tá ligado? Porque, por exemplo, se você for pegar alguns filmes, né, da Fox em relação ao universo Marvel, que é uma bosta, tipo Quarteto Fantástico, ou até mesmo os X-Men, bem, sim, os direitos deveriam voltar, tá ligado? Porque por muito tempo eu fiquei, cara, imagina eu vou vir do lado dos Vingadores. Até porque ele é um, obviamente. Mas... E outra, eu concordo com o Marcelo, porque, tipo, se não fosse a Fox, não teria um filme tipo Logan, velho. Porque... Como ele disse, foi ela que começou essa parada, vamos botar 18 anos e vamos ver no que dá. E, sei lá, fica muito dividido, tá ligado? Mas seria bom as duas coisas. Então, eu não sei. Poderia ter, tipo, uma parceria dela, igual ela fez com a Sony, a Marvel fez com a Sony, tá ligado? Que faz filmes Libera o solos. quarteto só, libera o quarteto. Não pode ter liberado os X-Men, tá ligado? Mas é o que a Sony faz, tipo, não, ó, filme solo do Homem-Aranha é com a gente. Tá, beleza. É a Alpina e tudo mais. Aí, tipo, com a galera, a Marvel faz. É um bom acordo, tanto que tá ficando legal. Isso mostra o trailer do Homecoming. Mas o filme solo do Homem-Aranha é com a Sony? Sim, a Sony que dirige. É a Sony que Eu dirige. achei que era a Marvel. A Marvel lá dá tipo, você quer usar o Homem de Ferro, beleza, a gente deixa. Ou tipo, Ela dá umas opinar sobre isso pinceladas, aqui, ela dá aquilo umas lá. pinceladas. E é isso aí. E quando é o Homem-Aranha com o resto, a Marvel que cuida, tá ligado? Isso é um bom acordo, dá certo. Pelo menos o que tá mostrando até agora, tá dando certo. E seria uma coisa boa se eu rolasse tipo Fox e Marvel, tá ligado? Até porque seria bom ver o Wolverine aqui e esse Wolverino. Eu só aceito Cara, Fox cai Marvel. pior, né? Tipo, você bota Wolverine nos Vingadores, mano, sucesso absoluto. Não, eu só aceito Fox e Marvel se tiver Guerra Secretas. Porque a melhor justificativa pra rolar esse crossover é Guerra Secretas. Não tem justificativa melhor do que Guerra Secretas. Acabou. Eu não Torçamos pra que conheço. pensem Tem que nisso, dar, não Eu acha? não cheguei a ler. Não tem justificativa melhor, cara. É só você tem pegar que dar assim. reboot, tem que O dar Bill. reboot. Não, né? que reboot, Que reboot, mano. Só cara? sai quadrinho. Rebuta Que essa porra. reboot? Enfim, Rebuta. sabe o que faz? Faz assim, ó. Meu nome é Beholder e eu peguei esse universo aqui maneiro chamava Marvel Disney. E eu peguei esse universo aqui maneiro chamado Fox Marvel. Eu vou botar esses dois pra lutar num campo de batalha. E pronto, acabou. Essa é a justificativa, pronto. Eu peguei Acabou. esse universo aqui e vou rebutar agora. Pronto. Que Aí volta rebutar, o Marcelo. volta o Hugh Jackman. Que rebutar, tá maluco. Não, Não, mas mas ó, vai dar merda. Se vocês não estão falando do que eu tô falando, o próximo filme do X-Men vai ser uma outra porra, hein? Estão falando Saga da Fênix Negra já com a mulher que mal entrou no papel da Jean Grey. Já quer acabar com a mulher. A Sansa, já quer... a Sansa, não Sofia. tem nem zero Mas carisma. a zero Fênix carisma. Negra foi uma das melhores coisas do X-Men Apocalipse, cara. Sim, mas já, cara, a saga da Fênix Negra é quando a Jean Grey, ela se perde. Ela faz várias coisas fodas, mas na saga da Fênix Negra é um momento que, não tô falando de questão de qualidade, tá? É um momento que a personagem Jean Grey, ela sai de ação, a Fênix vira vilã e tudo mais, a gente já sabe essa história. Mas seria um momento em que a atriz, ela sairia do elenco principal nos outros filmes, entendeu? Ainda mais eles que querem continuar a franquia do X-Men no cinema. Então eles estão gastando a Jean Grey, que poderia durar mais 2, 3 filmes antes da saga da Fênix Negra. Sei lá, cara, vocês fizeram Eu tô fazendo que nem Batman vs Superman, então, tipo, botando um material que daria pra fazer uns 4 filmes em um só. Mas se eles focarem na personagem e souberem fazer direitinho, eu não acho mesmo. Agora o cara, se eles pedirem pra dar o cu, ele vai dar pra eles também. Olha lá. Não, porque a Fênix Negra vai ser foda. Vai ser foda, vai. Não falei isso. Falei que Não tô esperando. pra não tô tudo você pode fazer algo bom, cara. Só você sabe fazer. O Logan tinha tudo pra ser uma merda. Mas eles souberam fazer. Simples assim. Você sabe de quem você tem que dar na mão esse filme? Matthew Vaughn. Dá no Matthew Vaughn, vira sucesso. Porque o Hugh Jackman, ele chegou lá, ele botou o pau na mesa assim e falou, olha, eu sou o fodendo Hugh Jackman, eu fiz essa porra de papel por 17 anos e eu quero fazer um filme dessa forma. Vocês aprovam? Aprovam, beleza. Ele botou um pau com a garra saindo do buraquinho do pinto. O pau de Adão. Olha esse Não, mulher, não. caralho. Ele botou mas o pau... aconteceu a mesma coisa com o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds Mas tinha- foi isso. Tinha feito um filme merda, falou, eu quero fazer esse filme e foi. Ué, Exatamente. Mas foi exatamente o que aconteceu. Agora Tá você- bom, vai lá, faz lá. Agora você Tem pega esses filmes assim, tipo, que da Marvel, quer dizer, da Fox, dos X-Men, cara, foda-se, tem que mano. dar Não, X-Men filme- na mão de quem sabe fazer X-Men, que não é a porra do mesmo cara que faz X-Men a vida toda, que eu esqueci o nome dele agora, que o diretor lá. Brian Singer. Cara, quem inventa que o Brian... Caralho, na moral, X-Men 1 é maneiro, X-Men 2 é legal.
Aí veio o Bryan Singer e fez o Dia do Futuro Esquecido. Tá, maneirinho. Aí fez a merda do Apocalipse. E o melhor diretor de X-Men, que foi o do Primeira Classe, que é o Matthew Vaughn, não botam de volta. Eles tiraram do Primeira Classe. Que ideia genial. Maravilhosa essa ideia. O cara faz um filme foda, vamos tirar ele. Porque Cara, sim. eu entendo, eu Aí ele não vira gosto produtor do tanto segundo assim no filme, Primeira fica Classe. foda, vamos tirar ele como Eu acho produtor filme, também. eu acho filme chato. Eu acho um filme, tipo, sei lá, eu não gostei muito daquele final lá, aquela cena toda do Xavier tomando tiro não, lá. eu acho sensacional aquele filme. Ah, Ele é bom, cara. Mas eu não sei Gosto quem muito. disse aí mais cedo. Ele é muito demorado pra Foi contar também, logo a é porra da muito lento. história. Ah não, eu gosto muito daquele filme. Mas ele é Não, bom. aquele mano. clubinho dos mutantes antigos, nossa, é muito overrated, filho. O... Aquele ali não é o Clube do Inferno, não, né? Ou era que tinha Emma Frost, tinha o que tinha Sebastian Emma Shaw, o Frost. Azazel. Exatamente. E, inclusive, o Donald Pierce, ele é um membro do Clube do Inferno, né? O Rei Branco lá. Sim, Já- exatamente. Um dos únicos problemas que eu vi no filme, que foi naquela cena do que o Wolverine ele tá vendo aquele vlog da enfermeira, sabe? não, Ah, né? mas isso aí o Fred já cobriu, a gente Foi não precisa falar muito disso não. bom. Faltou assim, Que- fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. É, então, hoje- porque, tipo, cara, Eu vou mostrar ela- uma ela tá- produção malvadinha aqui dentro que vocês não então, estão cara, eu achei muito esquisito isso. É porque as pessoas interpretaram errado. A edição aconteceu pelo filme. E não pelo telefone, entendeu? É Sim, mais ou sim, menos. é um É como recurso. se fosse. Eu não tô é nem como, por reclamando disso. Eu ainda não terminei de falar, por causa que, tipo, o negócio do tá. filme mostrar tudo editadozinho é um recurso de narrativa, sabe? Beleza, do filme. O negócio foi que tem uma parte do vlog que eu achei muito esquisito, que ela tá, tipo, seguindo o Donald Pierce. O Donald Pierce ele tá lá carregando umas armas e tal, e ela tá, tipo, aí com uma pode. câmera atrás dele, e ela seguindo ele, tipo, ele fazendo os negócios lá, todas as experiências assim. Às E ela vezes era uma seguindo, câmera escondida. não sei lá, não faz muito sentido. Tu viu o entendeu? tamanho do celular da mulher? Tu viu o tamanho do celular da mulher? É, velho, tipo, Não, às quando vezes era você uma. foi lá. É verdade. E Ah, tava, podia botar e sem no contar bolso. que- mas, cara, tava na altura Não, que da, no da bolso, cara. na, Não, da Não, cabeça. não, tava a altura No da prim- cabeça, não. Ah, aí não, pode. não, no primeiro vídeo eu reparei, eu tava reparando que me incomodou isso aí quando eu vi. No primeiro vídeo, tava na altura da cintura, que ela mostra as crianças andando em filinha, sabe? A hora do lanchinho, vou comer. Só que aí é hora da injeção, vou tomar. Aí ela tava na altura da cintura. Cara, o celular daquele tamanho, virado com a câmera apontada pra frente, suspeito. Tipo, eu achei meio esquisito isso, mas enfim, tipo, é um negócio pra facilitar a narrativa do filme, né? Ah, sim. Também não vou ficar esperando que a mulher tenha lá um vídeo de meia hora, que ela corta, aí depois aí tem o lugar abrir outro vídeo lá. Ah não, agora esse é o vídeo dentro do laboratório. Esse é Eu um já vídeo achei aqui no maneiro que corredor. o telefone vem com a bateria no meio do vídeo. Isso daí foi legal, Que é uma coisa padrão. Não, o mais legal é o Logan botando óculos na hora que ele vai ler alguma coisa. Cara, muito nossa, massa, o negócio sensacional. do óculos foi sensacional, velho. Foi muito bom ver aquilo. Nossa. Eu fiquei, a primeira vez foi tipo, peraí, eu tô vendo Wolverine de óculos. Parecendo meu entendi. avô ali, tá ligado? E na cena seguinte, e que ele vai ver quando acaba, quando ele recarrega o celular, né, e bota o óculos de novo, aí eu, tá, cara, não dá, tem que rir disso, cara, olha isso, cara. Diga uma nota pro filme, vai. Mono do filme é muito fácil, 47 aberturas de porta. Beleza. Tá, pau no teu cu, Marcelo. Próximo. Ninguém liga pra você, foda-se. Eu dou nota 5 porque eu digo que o filme bom, o filme perfeito tem que agradar todos os públicos. Cara, E- nem Jesus agradou todo mundo, velho. Você espera que um filme agrade, velho. É impossível. Não, mas eu tô dizendo que todos Tinha os uma públicos mulher, têm a tinha uma mesma mulher experiência. na minha sessão que tava no WhatsApp. Fala mesmo. Ah, mas tem gente babaca em todo mundo, cara. Cara, Então, é se a pessoa parar pra prestar atenção, ela vai discutir, entendeu? Eu tô querendo dizer o seguinte, é diferente, por exemplo, internet é um filme. Você só vai rir se você conhecer de internet. Se você for um tiozão que não conhece nada de internet, você não vai rir no filme todo. Se você for um cara totalmente leigo, que caiu no cinema pra ver o Logan, que você nunca viu o Marvel na vida, você vai conseguir se divertir. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tá, beleza. Então, o 5, você deu nota 5 de quanto? De sempre. Aqui é média 5. Ah, beleza. A média é 5, beleza. A média é 5. 5 porque... Tudo bem, o Marcelo tem essa questão de ter que agradar todo mundo. Eu sou assim, mano, pra mim ele tá ótimo. Tipo, me agradou pra caralho, não precisa nem dizer isso. E, porra, além das referências que teve o filme, a questão de ter coisas que quem lê o quadrinho, que é o meu caso, pega ali algumas paradas e acaba fazendo você gostar daquilo, tipo, tá ali, cara, isso é muito maneiro. Além de outras referências, que às vezes nem é referente, tipo, como a gente vê de cara, isso parece muito The Last of Us, não sei o quê. Então, tipo, eu tive eu tava com um raio muito grande e o filme esperou. Então, pra mim, é 5, bom demais.
Só isso. Torna as palavras dele a minha. Basicamente. E quando sair Blu-ray, eu vou contar pau a pau de quantas vezes ele abre o pau do carro. Puta que pariu. Pau no cu do Qual a sua Marcelo, nota, mano, seu na chato moral. do caralho? Eu vou dar 5 pra esse filme é maravilhoso. Ô, louco. Ô, louco, surpreendente. mas pau no teu cu do mesmo jeito, 5 velho. unânimes. otário. 5 unânimes. Aí minha nota lá do Homem-Aranha também vai ser 5, tá? Eu vou avisar. Nem viu, é uma merda. Nossa senhora. O ano vai começar pra valer pra mim no próximo episódio do podcast que vai falar do Power Rangers do filme de 2017. Ah, puta Aí que sim começa. Caralho, parei. Que aí cara. sim, ou eu vou ficar muito Merda. feliz ou eu vou ficar muito puto. Ah, Ai, então que escuta, merda, vai por pro favor. Power Rangers, mano. Pau no cu dos Power Rangers. Clube das Winx é melhor que Power Rangers, né? Na moral. Caralho, que vacilo. Não, eu gosto muito do Power Rangers. Fala assim, não. É mais legal ver o Defendeu nego uma- abrindo a porta do Megazord do que a Demozinho de 2024. Ah, Eu meu acho. Deus. Eu- Eu quase morri com o coração durante um segundo. Eu achei que o Marcelo ia falar mais legal o Power Rangers do que o Logan. Eu ia matar ele na mesma hora. Não, porra, também não, né? Eu não vou ficar. Cara, você pega Eu ia chamar o meu Uber aqui, sabe, bem interessante, e ia bater lá na casa do Marcel, tá ligado? Aí chama o Logan lá pra levar você lá. Opa, vamos lá, a gente tem que resolver uma parada aí. Isso é Aí pronto, você mostra os peitos pra ele no meio do negócio. tipo isso. Aí a viagem é de graça. Ai. Sabe que as mulheres que estavam casando estavam dividindo o Uber, né? Que tem aquele modo compartilhado. Né? É o Pool, porra. Grande Uber. É o Pool, será que não era o Uber Pool? Não, era o Uber Black, né? Era o Black, com certeza. Não, é o Uber X. Whose bad trip left him cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know. And things need a changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry on a little darkness on my back till the things are brighter. I'm the man in black. A gente A gente encerra, vai né? ficando por aqui, pessoal. Agradecer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vocês são sinistros. Tá falando Deixa à toa que eu não vou botar Animação, edição, animação. É, velho. Não, Não tem bota essa finalização edição, no não, tá? podcast, É. velho. Tchau. Faz aí Não, mas- essa finalização. Ah não, deixa eu botar o pessoal rir. Fiz que vocês estão rindo aí, fazer igual o Nerdcast. Não, aqui, só, antes da desligada, tipo, Marcelo, você é um merda. Vai tomar no seu cu.